Ok, boa noite, tudo bem? Roda de conversa número 53 e temos aqui o Marcelo Teixeira, Galo. Ele não é tão fã desse apelido, eu acho, né? Tranquilo. Mas enfim, eu estava até conversando com ele esses dias, a gente realmente não lembra de onde a gente se conheceu. Talvez tenha sido um curso lá nos anos 90, né? Quando a gente era muito, muito novo. E desde lá eu esbarrei muito nele na balada, ele já teve bar, já muitas coisas assim. E recentemente ele tem esse Instagram do Estúdio Inquieto, né? Eu achei fantástico, eu rio demais daquilo. E aí eu pensei assim, não, a gente tem que trazer o Marcelo para a roda. Ele tem muita experiência, ele se envolveu em muita coisa e ele é muito bom de contar a história. Então é isso. Bem-vindo aí à roda de Muito conversa, obrigado. Marcelo. Obrigado por vir Obrigado. aí e o show é seu. Então tá, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu acho a ideia muito interessante. Uma pessoa que vem conversar com várias pessoas diferentes, que eu não conheço quase ninguém aqui, né? E vocês, fiquem mais perto aqui no sofá, fica mais calor humano. Mais calor humano. Mais intimidade. Mais intimidade. E eu acho muito curioso isso, assim, essa experiência de ter uma roda de conversa com pessoas que eu não conheço, que eu estou conhecendo agora, para falar da vida, para falar de coisas. E é isso, muito obrigado, né? Já esqueci o nome de todo mundo, tá? Mas assim, daqui a pouco a gente vai lembrando de tudo, né? E como é que é a dinâmica agora? Então vamos lá, só começa dando seu background, de onde você veio, sua família, para a gente ter uma ideia geral. Então tá, gente, eu sou Marcelo, nascido em Brasília em 1970, eu sou um asa suler de nascença, porque eu nasci no Hospital da L2 em 1970, filho de pais piauienses, de dois piauienses assim que vieram para Brasília em 1969, vindo do Rio de Janeiro, e eu nasci na L2, então minha primeira quadra que eu lembro de ter morado, assim, minhas memórias mais remotas são na 408 Sul, tá? Depois da 408 Sul, lá pelos 5 anos de idade, a gente se mudou para o Lago Norte. E o Lago Norte, naquela época, em 1975, vocês imaginam o que devia ser o Lago Norte em 75? Era mato, 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 mato. Uma casinha ou outra, tudo de estrada de barro, por um mistério que só o sistema político dos anos 70 pode dizer, a nossa rua era asfaltada, porque tinha uma casa com uma guarnição militar no final da rua, tá? Que diziam na época que era a casa dos amantes, das amantes do Juscelino Kubitschek, vai fazer o menor sentido, porque Juscelino nem estava mais em Brasília naquela época. Enfim, morei em 75 no Lago Norte e estudei no Colégio Dom Bosco muito tempo, né? Então, o colégio que foi minha formação foi o Colégio Dom Bosco, do qual fui expulso em algum ano dos anos 80. Fui parar, fui parar num colégio horroroso chamado Alvorada, do qual também fui expulso. E parei num colégio chamado CEUB, que foi, acho que, o colégio mais antipático, chato que eu estudei na minha vida. Então fiquei. E aí eu fui uma adolescente muito maluquinho aqui em Brasília, que frequentava Gilbertinho, aquelas coisas todas, da cena do rock, da cena de música nascente, etc. E mais ou menos em 90 e. Não, 1988 por aí, meu pai resolve ir embora da Terra, tá? Então ele morre cedo, com 52 anos de idade, vítima de câncer de pulmão, ele não era fumante, e ele era representante do estado do Piauí, tinha acabado de passar para a primeira eleição dele, e aí a gente teve que voltar para o Piauí, porque minha mãe sozinha não conseguia dar o padrão de vida que meu pai fornecia. Então a gente voltou para o Piauí para ter suporte familiar, aquela coisa, e mudar para o Piauí em 1988, gente, foi assim Pior que o Lago Norte? assim, um choque cultural, um negócio assim que eu passei 6 meses chorando. Eu não sei se era por causa da ausência do pai, era por causa de onde eu estava morando, sabe? Mas eu fui morar com minha avó e com meu avô. E era uma casa completamente diferente do que eu vivi em Brasília. Era uma experiência social completamente diferente que mudou muito a minha percepção de vida, de mundo, né? Porque
Em Brasília, eu cresci como um menino mimado de classe média alta, ali no Lago Norte, meio dentro de uma redoma. E quando eu chego no Piauí, depara com aquela a pobreza, sabe, a assimetria social, aquela coisa toda. E o piauiense contando tragédia ele é engraçado, né, gente? Não sei se vocês conhecem piauienses, eles contando tragédia, você ri da tragédia do piauiense, né? Porque eles são engraçados. E minha avó, ela era típica matrona nordestina, do tipo assim que tinha 16 pessoas comendo dentro de casa num dia comum. Assim, uma terça-feira qualquer do mês de abril, apareciam 16 pessoas afiliados para comer na casa da minha avó, e minha avó dava comida para todo mundo. E eu tinha uma babá, que era uma figura que me fez rir muito nesse tempo. Então, e uma coisa que eu fazia muito doida, assim, para acabar meus momentos de tristeza, de lembrar de Brasília, lembrar da coisa toda, né, do choque, eu ia para um orelhão que tinha em frente ao Banco do Nordeste, lá em Teresina, no centro de Teresina. E eu ficava escutando a conversa do povo, né? E aí só aquela conversa, só tá que eu já ri tanto, e eu voltava bem. Enfim, quando eu comecei a gostar do Piauí, eu passo na Faculdade de Arte da Fundação Guiara em Belo Horizonte. E eu vou morar em Belo Horizonte com o meu padrinho, que se chamava Francilino Pereira. Para quem não sabe, ele era governador de Minas Gerais. E ele foi senador da República. Para vocês terem uma ideia de tão hardcore que ele era presidente da Arena, que foi o partido que sustentou a ditadura militar. Então, assim, eu escutei coisas maravilhosas da boca do meu, sabe, do meu. Coisas assim altamente canceláveis hoje, ou não, né? Ou não, né? Mas, assim, foi uma pessoa difícil. Enfim, fiz artes plásticas lá em Belo Horizonte. Eu agradeço a ele por ter me ensinado como aguentar alguém da direita. Isso você vai. É possível. Enfim. Bem, enfim. Porque ele era uma pessoa muito elegante, muito engraçada, mas tinha um lado assim que era esquisito. Enfim, a minha madrinha era um amor de pessoa, então o que me fez aguentar essa época de Belo Horizonte foi minha madrinha. Eu fiz artes plásticas e design interiores lá, e fiz desenho de moda. E na época que eu morei em Belo Horizonte era assim, Belo Horizonte estava virando uma cidade maravilhosa, a vida noturna era incrível, era cheia de festa, era cheia de boate, e aí eu era o povo da arte, o povo da moda, e eu caía nessas festas, e eu dançava a madrugada toda, e eram os clubes, era o começo da cena eletrônica, muitas festas, não sei o quê, e eu já era DJ desde 1986, lá em Belo Horizonte tomei mais gosto pela coisa, voltei, né, para Brasília, aí eu passei na UNB, para arquitetura, e fui estudar arquitetura na UNB, e aí eu comecei minha vida aqui em Brasília novamente, né? Fui fazer festa, virei promotor, virei estilista da UNB, porque por causa dos cursos de moda, a UNB resolveu fazer uma vez uma coleção de roupa esportiva, não tinha ninguém lá na UNB na época, o Marcelo da arquitetura sabe fazer. Foi meu primeiro salário, a bolsa da UNB, eu desenhando roupa para a Universidade de Brasília. E eu me sustentava escrevendo, fazendo festas e tocando em festa de vez em quando. E aí cursei arquitetura. E todas as férias eu ia fazer estágio com o meu primo, Gustavo Almeida, que era um super arquiteto, que tem um dos maiores escritórios de arquitetura do Nordeste do Brasil. E eu fiquei muito nessa, Brasília, Teresina, aprendendo a trabalhar com design interiores, arquitetura. E em 97 eu me formo e eu vou trabalhar no Piauí, né? Já saí empregado da faculdade, 97 eu acho que era Fernando Henrique, o governo, Fernando Henrique, FHC. Tentei fazer o mestrado, mas não tinha bolsa na época. Um dos motivos que eu queria fazer era ter uma bolsa para começar a ter um pé de meia em Brasília, ao mesmo tempo estudar e começar a trabalhar com arquitetura, não tinha bolsa disponível, eu voltei para o Piauí para trabalhar, já que eu já estava empregado. E passei 2 anos no Piauí trabalhando e resolvo, então, assim, não dá, Teresina socialmente é completamente diferente de mim, aquele calor de 40 graus durante 4 meses do ano, todos os santos
todos os dias, não dava para mim, não dava, o que eles chamam de BR-OBRO, setembro, outubro, novembro, dezembro, que são os meses mais quentes, né, que é 40 graus todo santo dia, entendeu? Não deu para aguentar. Aí eu volto para Brasília e começo minha vida de arquiteto novamente. Aí eu faço Casa Cor 2000, 2001, 2004, 2005, sou premiado na Casa Cor 2005, faço 2014 e fico trabalhando com arquitetura e design interiores durante um bom tempo, até que uma época eu começo a ficar muito enjoado. Assim, profissãozinha chata, intelectualmente não está me dando nada, e é uma coisa chata. E na época eu comecei a conversar muito com uma antiga colega de UNB, chamada Tatiana Leonço, que era professora do UNB. E a Tatiana foi muito importante porque ela me fez ter muito gosto de estudar novamente, né? De estudar, ler livros, debater. E por causa disso eu resolvo entrar no mestrado para arquitetura na UNB. E eu queria estudar coisas que eu estava lendo naquele momento, que eu achava muito interessante, mas na arquitetura de Brasília não era estudada, que era como o plano piloto de Brasília, uma cidade criada, né, ex nihilo, do nada, como é que ela foi territorializada por identidades sexuais, né? Então, por que os gays vão para o parque da cidade? Por que as prostitutas ficaram na W3 Norte, não na W3 Sul? Por que as travestis na época estavam fazendo ponto no setor comercial? Por que essas disposições urbanas estavam favorecendo aquele tipo de ocupação por identidades sexuais? Fui estudar isso, né? E por causa disso, eu fui muito bem recebido por um professor de sociologia que não está mais aqui na Terra, que era o professor Brasilmar. E o professor Brasilmar, que acabou virando meu orientador, ele me levou para a sociologia, ele falou, olha, esse trabalho aqui é maravilhoso, modéstia à parte, era um bom trabalho mesmo, bem diferente. E ele me levou para a sociologia e eu tive o desafio de estudar para sociologia coisas que eu nunca tinha lido na minha vida, gente. Tipo, não sei se alguém de vocês é sociólogo ou já passou, deve ser do direito, mas, por exemplo, Niklas Luhmann. Quem lê aquilo, sabe? Quem lê aquilo? Karl Marx, tive que ler o Capital todo, entendeu? E Pierre Bourdieu, aquelas coisas todas. E no final eu estava completamente apaixonado pelo curso de sociologia. E acabei fazendo meu doutorado em sociologia estudando a ideia de utopia. Como é que a ideia de utopia nasce lá no século XV e ela vai entrando pelo pensamento urbanístico até o século XX e até o XXI. E vou fazer minha pesquisa de campo no Burning Man, o festival Burning Man nos Estados Unidos. Que ano? 2016. Né? 2016. Que aí fui para lá, fui para o Burning Man, fiz minha pesquisa de campo, e voltei para o Brasil, concluí. E o bacana é que, nesse meio termo, eu já fui contratado pela UDF para ser professor, e fui professor durante uns 6 anos, professor de arquitetura. Um tipo de professor, amo e odeio. Tinha metade da faculdade me adorava, a outra faculdade me odiava. E o que você ensinava no UDF? Eu era professor de História da Arquitetura e Expressão Gráfica, e projetos da interiores. Então, eu dava arquitetura moderna, arquitetura brasileira, arquitetura contemporânea, expressão plástica e projeto de design interiores. Então eram as matérias que eu dava. Veio a pandemia em 2020, né? 2020. Vem a pandemia em 2020 e eu sou demitido com mais 50 colegas da universidade, da faculdade. E aí eu volto para a arquitetura. Naquela época coincidiu de começar a fazer um escritório com o nome Estúdio Inquieto, com minha ex-sócia, que tinha sido minha amiga durante muito tempo, e a gente começa a fazer um escritório de arquitetura, só que em 2019, por uns motivos dela lá, no ano passado, na verdade, 2024, por motivos dela, a gente rompe e dizem que tem sociedades que rompem dolorosas como o divórcio, e foi desse jeito mesmo, assim, foi um rompimento doloroso como um divórcio. E em então um ano atrás, 2024, em outubro de 2024, que aconteceu a coisa, foi o momento que eu parei, olhei assim, falei, está na hora de me reinventar. Eu estava com 54 anos, uma hora de me reinventar, e eu
já estava numa pegada assim de participar de grupos de empresários, de network, de escutar coisas, de fazer palestras, de escutar palestras, entender um pouco aquela coisa toda, e eu resolvi botar em prática coisas básicas da vida que o profissional autônomo devia fazer, né? Que é entender seu ICP, seu cliente ideal, ter sua brand persona, a jornada do seu cliente, coisas assim básicas, né? E falar para quem você gostaria de falar. E aí eu entrei numa coisa muito louca, porque eu tinha um pequeno perfil de um escritório de arquitetura que tinha o quê? 500 seguidores. De repente me vejo com 40.800 seguidores, com muitos clientes vindo por causa do Instagram, onde eu simplesmente falo o que eu estou a fim de falar sobre arquitetura, sobre vida, sobre sociedade, sobre qualquer coisa que se relacione com design, como arquitetura. E é uma coisa muito louca, gente, porque é muito doido ser reconhecido na rua às vezes. Você está num bar e as pessoas, nossa, você é o cara do vídeo, você é o cara do vídeo, não sei o quê. Ah, você é o que faz aquela série, não sei o quê. As pessoas vão falar com você, vão conversar com você. É muito doido, porque eu tive vídeos que tiveram 1 milhão de visualizações, gente. Eu nunca imaginei que eu simplesmente pegar um celular, olhar para mim, falar o que eu queria falar, ia dar 1 milhão de visualizações, não sei quantos mil compartilhamentos, não sei quantas, sabe, interações e pessoas mandando e-mails, recebendo convites, e eu fiz um em Trancoso, estava em Trancoso, peguei o vídeo, comecei a falar do que eu estava vendo ali, daqui a pouco o vídeo também com milhares de visualizações, professores de Trancoso me chamando para fazer palestra, para dar aulas lá para eles, e é muito doido, é muito doido. E assim, é muito interessante. Por causa desses vídeos eu estou aqui conversando com vocês, né? Porque é por causa desses vídeos que a gente está aqui, que as pessoas de repente acham a gente interessante, que tem alguma coisa para falar, e eu estou aqui conversando com vocês. Mas eu não falei que nesse meio termo eu fui dono de bar, né? Eu tive um bar em Brasília, porque um pouco antes de eu fazer o mestrado, quando eu estava achando a profissão muito chata, eu resolvi fazer gastronomia e coquetelaria no Senac. Eu falei assim, Brasília está muito chato, se eu for para a Europa, pelo menos eu vou ser desempregado sendo bartender. Aí fui fazer curso de coquetelaria. E aí fui fazer gastronomia. E aí resolvi montar um bar, né? Um bar de drag queens na 404 Norte, chamava-se La Rubia Café. E o bar foi muito exitoso durante uns quase 4 anos que ele teve de vida. Eu fiz concurso de drag queens assim, memoráveis, de verdadeira arte moderna, inclusive com finais no Cine Brasília, que eu abri portas para drag queens que até hoje estão aí em Brasília, recebendo prêmios, fazendo turnês nacionais e participando de RuPaul's Drag Race Brasil e outros reality drag race. E por causa do bar, do La Rubia, eu tinha feito a carta de drinks, eu tinha falado com os bartenders todos, eu recebo um prêmio. Em 2019, pela revista Prazeres da Mesa, melhor carta de drinks de Brasília, junto com o Universal. E para mim foi uma honra, porque desde o primeiro ano, o meu bar foi indicado como melhor coquetelaria de Brasília, já com bares com anos de experiência, como Balcony, como o finado Balcony, o Universal e etc. E assim, né, que legal. E por causa disso, quando eu fechei meu bar, logo que eu fiquei desempregado da UDF, eu apareceu uma vaga para professor de coquetelaria do Senac, e eu virei professor de coquetelaria do Senac durante um tempo. Né? Essa é a profissão que eu não ouvi ainda, professor de coquetelaria. Fui professor de coquetelaria, só que aí eu não aguentei o sistema Senac de trabalho. 40 aulas práticas também eram pesadas. 200 horas, um curso com 4 horas, que você podia fazer um curso de 36 horas, 40, 60, 80 horas. Para você ter uma ideia, o curso mais foda do mundo de coquetelaria tem tipo 120, 160 horas, com a academia de coquetelaria de bartender de Milão. O do Senac tem 200 horas, entendeu? Então às vezes você tinha que ficar meio que enrolando ali, e tinha que ser 200 horas, porque se não fosse 200 horas, os alunos não tinham direito ao vale transporte livre, lá, o passe lá livre. Enfim, então foi uma coisa assim que ficou meio assim, aí eu resolvi voltar para a arquitetura, e hoje eu posso dizer assim que eu sou um arquiteto novamente exitoso, que era aquele arquiteto lá do começo dos anos 90, mas que deu uma pirada no cabeção, foi fazer outras coisas e agora está focado na vida de arquiteto, gente. E resumindo, é isso.
Resumindo, quase 54 anos, 56 anos de vida é isso. Entendeu? Mas o quanto que você é arquiteto versus instagramável? Como é que está essa proporção do seu estúdio inquieto e ser um arquiteto full-time? Olha, a arquitetura ocupa muito tempo. A arquitetura ocupa muito tempo, é uma profissão muito ingrata. Você passa muitas horas trabalhando só, trancado dentro de casa, ou no seu escritório. Às vezes eu saio, vou para um coworking, eu não tenho escritório, né, físico, eu trabalho em coworking. Quando fico em casa eu fico, trabalho, mexo com a equipe toda, com quem está fazendo 3D, com quem está fazendo minhas medições, com quem está fazendo as plantas. Então, ocupa muito tempo. A arquitetura é uma coisa muito demorada. Muito demorada. E agora eu tenho assistência, já tem um tempo, de um pessoal chamado Estúdio Merengue, do Paulinho Stefanini e da Alê, que me ajudaram muito a organizar essa coisa de produzir conteúdo, de fazer vídeos, de pensar de uma forma mais estratégica na brand persona, na voz do escritório, e isso tem sido bem interessante. Então, assim, é bem puxado. A arquitetura demanda muito, mas se eu não conseguir organizar uma agendinha, não tem como fazer. Tá? E às vezes eu mesmo edito meus vídeos, eu mesmo gravo, eu vou no estúdio, eu pago um estúdio, eu faço, eu pesquiso os temas, eu tô a fim de falar sobre tema tal, aí eu escrevo, vou lá, edito, faço texto, e é isso, ocupa tempo pra caramba. Em que área da arquitetura você diria que você é melhor, você é mais forte? Adulta. Adulta. De um tempo para cá é uma coisa muito interessante, essa coisa de você procurar uma brand persona, e assim, eu acho muito chato fazer projetos muito caretinhas, assim, sabe? Uma casa de alguém que quer o mais do mesmo, ou um apartamento de uma pessoa que quer uma paleta neutra, toda bege, porque é o que está se usando. Eu falei, não, eu quero coisas mais provocantes, que tem a ver com psicologia, com neuroarquitetura, sabe, com provocação, estética. E aí essa coisa de conversar acabou me levando para fazer um projeto de uma sauna gay aqui em Brasília, que foi a reforma do Clube Soho, aonde eles me deram carta branca, assim, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. E aí eu coloquei em prática muito desses estudos, né? E virou um sucesso, virou um case de sucesso, porque era uma sauna que você tinha, tipo, 60 clientes por dia, pagando R$30. Hoje eles recebem até 240 clientes por final de semana, rotativo, cobrando 60 contos, né? Então, virou um sucesso. E por causa disso, apareceu um convite para fazer um cruising bar lá em Goiânia. Quem não sabe o que é cruising bar, depois você me pergunta em off, entendeu? E por causa do cruising bar apareceu a oportunidade de fazer suítes do maior hotel gay do Brasil, né? Que é o Chili Pepper lá em São Paulo. A gente está trabalhando nisso, que são reformular algumas suítes para isso. Então, e ainda teve essa coisa de conversar um pouco, de falar sobre, sabe, relações de BDSM com arquitetura, com esse tipo de coisa. Acabei fazendo um projeto de uma masmorra aqui em Brasília, né? Uma masmorra, quem não sabe, é um local onde tem uma dominatrix que recebe homens para serem dominados. Né? E ela me chamou por causa disso tudo para a gente reformar. E é um projeto muito interessante, porque tem tudo a ver com o que eu gosto de ver. Né? Essa mistura de espaço construído, e sexualidade, identidade sexual, de desejo, de toque, de pele, que é uma coisa que essa arquitetura muito instagramável para livro, para revista, não passa muito por aí. Então, esse é o tipo de arquitetura que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer bar, adoro fazer bar. A arquitetura comercial, adoro fazer bar. Hospitalidade, eu adoro fazer hospitalidade. Uma vez eu fiz um projeto maravilhoso, pena que ele não foi construído, que foi a maior pousada gay do Nordeste, que ia ser no litoral do Piauí, que chamava-se Liberty, que eram 38 quartos. Oi? Não, em Barra Grande do Piauí. Mas não rolou. Esse projeto acabou não acontecendo. Então foi meio que por aí que eu já comecei, não, quero trabalhar mais ou menos com isso, quero trabalhar com bares, restaurantes, ou gente que quer uma casa fora da caixinha, que quer uma ousadia, que não quer brigar com o arquiteto, que quer um projeto sinérgico, que quer ser escutado, sabe, quer ter sua opinião colocada no mesmo patamar do profissional, e é isso.
Como é que você pesquisa? Qual é o volume, necessidade de tempo, por exemplo, da sauna ou de uma pousada gay? Como é que você tem que fazer um estudo de campo para ver? Ou... É uma pergunta séria, faz sentido. Bem, os dados do Hotel Gay, por exemplo, me chegaram todos entregues. O empresário chegou, são 38 quartos, aqui as normas da Embratur, tem que ter tantos metros quadrados, e aí coisas eu fui colocando, né, olha, gente, coisas que ele não sabia, porque ele era hétero, né, ele é um hétero que queria mexer com o público gay, então ele queria uma piscininha desse tamanho. Eu falei, gato, é o seguinte... Te contar um negocinho. Um hotel gay sem espaço para pool party vai falir, entendeu? Tem que ter uma piscina poderosa aqui, e para eles se encontrarem, tomar banho, tem que ter a cabine do DJ na frente da piscina, tem que ter uma sauna perto, conectada, e aí reformamos todo, refizemos todos o projeto, né? Não, o resto é mais assim, é conversa com o proprietário, sabe? Tipo, na sauna. Ó, o pessoal quer um lugar escuro assim, aqui eu tenho que ter um apoio para isso, aqui o pessoal faz isso, aqui o pessoal faz assado, eu tenho que ter isso. Eles vão determinando o espaço, né? Eles vão dizendo o que é que tem que acontecer. Não preciso fazer experiência de campo muito, não. Foi o que ele disse muito. Tá. Perguntinha rápida, Luciano. Eu sei que, querendo ou não, a gente entra um pouquinho dentro desse assunto, mas assim, de que forma você consegue relacionar a arquitetura adulta à psicologia no geral, ao comportamento humano dentro desse contexto? É muito doido, né, cara? Porque tem uma filósofa, Beatriz Preciado, que hoje não é mais Beatriz, chama-se Paul Preciado, e há muito tempo ele escreveu um livro chamado Pornotopia, que era como a arquitetura, tecnologia conseguia alterar a subjetividade sexual das pessoas. E a sociologia tem muito isso, assim, que tem espaços que por si só eles carregam scripts sexuais. São scripts que assim, opa, esse espaço aqui é permitido esse tipo de comportamento. Aqui eu não posso demonstrar muito desejo, aqui eu estou liberado mais à entrega. Então você tem coisas assim que são muito sociais, são muito implícitas, são muito subliminares, mas tem outras também que elas são desenhadas para isso. Então tem cores que excitam, tem caminhos que excitam, tem curvas que te tocam, tem texturas que tocam, porque a neurociência vai dizer muito assim, que luzes amareladas, meia luz, cores vermelhas, cores rosas, cores que tenham a ver com a genitália humana, entendeu? E aí vamos falar várias cores que a gente pode ter por aí, que elas mexem com o sistema límbico da gente, e a gente olha para aquilo e já alguma coisa ali fala para a gente que aquele tipo de comportamento, que aquela atitude é mais permissiva naquele espaço. Então é uma coisa bem, bem maluquinha. É possível fazer o inverso também? Por exemplo, como você está mencionando, existem formas de você conseguir exacerbar ou permitir um maior estímulo a esse lado adulto. E o inverso também. É fácil de ser trabalhado? É possível de ser trabalhado? Super. Taca você numa superfície branca, num espaço branco, cheio de vigilância, que você não vai ter tesão nenhum. Cheio de luz branca, que você não vai ter tesão nenhum. Entendeu? Tem algum espaço em Brasília que, sem querer, é sexual e não era para ser? Tem. Qual seria o que possa ser mencionado? É preciso, mas... Tem vários. Tem um que te vem à mente que assim, é totalmente inapropriado no lugar assim. Panteão da Pátria. A iluminação, a coisa toda, sabe? Toda a meia luz, aqueles tons roxos e vermelhos, as cores curvas que induzem a oxitocina, a meia luz, os cantos. É um lugar assim que poderia ser uma boate maravilhosa. Não, buraco de essa lá tem um segundo, tem uma pergunta da Bárbara Matoso. O que você acha de nichar um ramo de clientes no começo da profissão como arquiteto? Acho que no começo é viável já nichar tanto quanto é nichar do seu público hoje? Sim, ela deve fazer isso já na faculdade. Já na faculdade. Uhum.
Deve fazer já na faculdade. Na faculdade você já vai ter certa ideia do que você vai gostar de trabalhar. E a arquitetura é um mundo. A arquitetura vai ter arquitetura paisagística, vai ter urbanismo, vai ter de interesse social, habitação de interesse social, vai ter arquitetura comercial, vai ter luminotécnica, vai ter sistemas construtivos, vai ter tecnologia da construção, vai ter história, vai ter projetos complexos, vai ter projetos hospitalares. É tanta coisa que você já começa assim, opa, eu gosto disso, então já foca nisso. Já vai estagiar com isso, procura arquitetos que trabalhem com isso, já vai procurar fazer network com pessoas que trabalham com isso, investidores disso, e já vai nichado, porque nichado é melhor. Tá? Você fez isso? No começo, não. Não. Mas eu trabalhei, de certa forma, foi indo, porque eu gostava muito de design interiores. E aí foi indo para arquitetura, para design interiores, fiz algumas residências. E depois que eu recebi o prêmio lá do IAB, em 2005, eu falei, cara, então tá, eu vou trabalhar com design interiores. Só que mais ou menos, quando é que o mercado começa a dar alguns problemas, é quando eu começo a fazer, quando eu penso, começa a dar uma estagnada, foi mais ou menos 2012, né? Quem estava em 2012 no governo? Eu nem lembro. 2012 começa a dar uma fraquejada, aparecer pouco projeto. E aí foi quando eu falei assim, cara, acho que está na hora de repensar a coisa toda. Foi quando eu fui fazer o meu mestrado. Tá? Mas eu sempre gostei muito de interiores. E por causa do curso de gastronomia, na época já começou a aparecer alguns bares para eu fazer. E eu gostei muito dessa coisa de bar, eu fui fazendo bar. Eu fiz Godofredo, fiz tinha uma sorveteria aqui na 302 Sul que eu fiz, que foi barato fazer. Zigfrida, Alfredo's Pizzaria, Arabella, Figueira da Vila. Fui fazendo assim, fui fazendo vários cafés, bares, restaurantes e gostei da coisa de trabalhar com gastronomia. Então, assim, de certa forma eu fui focando. E hoje eu quero trabalhar, meu foco é trabalhar arquitetura comercial. Ela pode ser adulta, de hospitalidade. Hospitalidade vai desde uma pousada, uma casa para Airbnb, e também bares e restaurantes, porque eles estão nessa cadeia de hospitalidade, né? Então eu gosto muito disso, trabalhar com bares, restaurantes e hospitalidade. E por que não saunas gays, boates, cruise bars, masmorras sadomasoquistas, esse tipo de coisa. Dá pra nichar no Airbnb? Super. Super dá. Porque é uma coisa que você pode muito fazer. Tem arquitetos hoje especializados em house flipping, tem arquitetos especializados em homestage, termos em inglês. House flip eu compro um apartamento vagabundo, reformo, vendo ele por um preço mais alto. Isso é house flip. Homestage, eu só vou pegar um apartamento que ele não precisa lá de muita coisa, dou uma encenada nele e boto ele no comércio, boto no mercado. E pessoas assim, eu vou fazer só investimentos para Airbnb, casas para Airbnb, unidades para Airbnb. Aí o cara vai fazer arquitetura só para isso, tá? Porque aí tem certos detalhezinhos assim, sabe? Por onde seu cliente entra, o que é que ele vai ter primeiro quando ele abre a porta, como é que está a disposição dos mimos no banheiro, como é que está a cozinha toda, como é que tem que ser organizada, questões de vigilância, blá, 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 blá. Uma pergunta no seu Instagram, né? Uma das coisas que você começou a fazer foi analisar suítes de motel. Né? E você já falou de algumas suítes, etc. Falou sobre a luz, sobre o design, etc. Algum motel nesse processo já entrou em contato com você? Seja para xingar, seja para convidar você a ver alguma coisa, para analisar, etc. Não, porque eu não cito o nome dos motéis, né? Eu não cito o nome, porque senão fica parecendo que é publi. E eu não quero fazer publi, porque publi meio que te obriga a falar bem. Mas tem né? um que você falou. Não? Eu falei todos os nomes, mas eu não digo, não clico neles, eu não marco eles. Sim. Eu não marco eles, entendeu? Então, assim, ainda tem muita suíte para analisar. Aquele O Motel, né? Só ele sozinho você já faz um ano de Instagram. Porque ele tem um monte de suíte temática. Um monte. Japonesa, sadomasoquista, um monte. Policial. Policial que é muito engraçado. Policial, tem um monte de coisa. É exatamente isso aí. Boate, Entendeu? não, desse motel
o motel. Então só esse já era assim, mas até agora ninguém fez, não. Eu adoraria, porque eu adoraria fazer suíte de motel. Primeiro assim, um dos primeiríssimos projetos que eu fiz da minha vida, eu tinha acabado de chegar em Teresina, trabalhando com o meu primo Gustavo Almeida, e aí apareceu, tinha um motel em Teresina, que a dona, eu lembro, ela era uma senhora engraçadíssima, uma piauiense engraçadíssima, ela resolveu fazer uma espécie de casa-cor motel, que é chamar vários arquitetos famosos de Teresina para fazer uma suíte de motel. E meu primo foi chamado. Ele falou, você vai fazer esse desenho, beleza. Então fizemos uma suíte toda rosa, branca, com neon rosa. Na época era neon de verdade, porque não existia fita LED. Neon de verdade, debaixo da cama, umas coisas em inox. Hoje em dia eu teria refeito ela toda, porque era toda broxante. Ela parecia um hospital com luz rosa. Refeito todinha. Não seria um nicho? Oi? Pode estar nichando a coisa. De repente tem gente com fetiche em hospital, né? A gente pode pensar nisso. Ainda tem lá a suíte, Marcelo Teixeira? Não, depois ela é muito engraçado que ela se converteu, essa senhora. E aí E aí ela resolveu vender o motel. Aí diz a lenda que eu escutei em Teresina, que o pastor da igreja falou, olha, você tem que vender esse motel, porque esse motel é dinheiro de pecado, de adultério, não sei o quê. Tanto infernizou ela que ela vendeu o motel. E quando ela vendeu o motel, ele viu, agora você tem que dar o dízimo, da graça, não sei o quê. Ela, quer dizer que o dia do adultério para mim não serve, mas para a igreja serve. Aí não quis dar o dízimo da igreja, não. Enfim, dizia a lenda que ela era ex-prostituta, alguma coisa assim, casou com um cara e acabou montando esse motel. Então foi um dos primeiríssimos projetos, foi uma suíte de motel em Teresina, no Piauí. E era uma suíte branca com inox e neon rosa. Mas era fácil de limpar. Era. Pelo menos isso. Tá, entrando um pouquinho nessa linha, uma das coisas que eu vi em um dos vídeos que você mencionou foi que realmente a motelaria hoje ela tem tons de um filme pornô cafona dos anos 80 e 90. De que forma você diria que pode haver uma evolução para sair disso? E qual seria a tendência que você consegue ver para a motelaria se ela quiser ter sucesso hoje? Olha, é muito engraçado, né? Que teve gente que foi responder assim para mim, pelo amor de Deus, não transforma as suítes de motel de Brasília em quarto de gamer, não. Sabe? Eu adoro eles dizendo assim, eu adoro essa vibração filme pornô dos anos 90. Deixa do jeito que tá, entendeu? É muito doido assim, porque as suítes de motéis hoje, os motéis mais que saíram, mais midiáticos, que saíram na imprensa e tudo, que saíram nas revistas especializadas de arquitetura, ele tem uma abordagem muito louca, assim, de trabalhar com muita luz, com muita cor, com muita textura, com objetos fáceis de manter, porque é uma preocupação que você tem que ter. E uma coisa que eu aprendi muito fazendo esse hotel em São Paulo, tem que ser material resistente e lavável, porque você imagina o fluxo de pessoa em cima, sabe, da sua cama, dos seus estofados, da sua torneira, da sua pia, tudo tem que ser lavável, tem que ser durável e ainda assim tem que ficar bonito, tá? Só que muitos motéis apostam no básico, assim, qual é a ideia? Não, o cara só vem transar aqui, qualquer quarto é como se fosse uma extensão do quarto da casa dele, então qualquer coisa serve. Qualquer espaço serve. Só que outros não. Vamos fazer uma coisa colorida, bonita, né, sabe? Com temas divertidos, que a pessoa, vai lá. E aí tem uma pessoa muito interessante que eu meio que comecei essa série dos motéis inspirado por uma moça de Rondônia, que faz uma série também de visitas de motéis. Ela tem um perfil, que é Maria Libertina, que ela visita suítes de motel e ela analisa suítes de motel. E o trabalho dela evoluiu a um ponto que ela é convidada a fazer consultorias nas reformas dos motéis de Porto Velho. E um dia desse ela mostrou uma suíte cowboy, entendeu? Lá em Porto Velho, em Rondônia, que era como se fosse um celeirinho, com chicotinhos, coisas de cowboy, aquela coisa bem assim, bem country. Aí eu mandei um
E para ela, né? Aí ela, você não tem ideia do sucesso que essa suíte é. Eu A já ge- pensei em pôr no mecânico. A gente. Você não põe no feio, não. Vai ser pôr no mecânico na hora. E é uma coisa que a gente tem que pensar. É no contexto cultural da coisa também, né? Existem fetiches que vão ser comuns a determinada galera que, de algum estado que para nós não vai ser, né? E que, de certa forma, quer ter aquilo. Quer ter aquilo, na sua- como uma opção, né? Pra aquilo. Você diferenciaria o motel com um cliente hétero e um cliente gay? Como é que seria essa diferença? Olha, Pode sacanear os héteros, não tem problema. não, eu vou sacanear os gays. Uma das coisas que me pediram é ter barra de apoio em todos os cantos, porque geralmente os gays estão muito mais colocados do que os héteros quando vão para motéis. Entendeu? Então, assim, barra de apoio em banheiro, barra de apoio perto da cama, barra de apoio na pia, barra de apoio na entrada. Já fica bom para o pessoal com deficiência. É assim, para onde tá, porque geralmente se chega com muita droga, muito louco, muito bêbado, e agora tem o poppers, e agora é a ketamina, e agora é a cocaína, e é álcool, e não sei o quê, então é tudo muito doido, é tudo muito não sei o quê, e geralmente os casais héteros vão eles, né? E os casais gays às vezes têm muitos convidados. Então as camas têm que ser um pouquinho maiores, tem que ter uma certa alternativa de espaços para que outras pessoas transem. Então, assim, tem alguma diferença aí em questão de segurança, de tamanho de coisa, de possibilidades, né? É isso. Então, o quarto perfeito para você, para os gays, assim, em termos de bom gosto, visual, você, como é que seria a sua ideia? Dramático, cênico, com uma cama gigante, materiais dramáticos, assim, mármore poderoso, madeira de verdade, um veludo, um tecido, uma cama, um objeto de design, assim, uma cama que uma cadeira de design que a pessoa reconheça, nossa, aquele motel tinha um Macintosh dentro do motel, entendeu? Assim, coisas assim que Sejam memoráveis. sejam memoráveis, né? Vista a ideia de identificação, será que aqui em Brasília uma suíte de motel temática, com tema de gabinete de deputado faria sucesso? Não, olha, Mas você sabe que tem um motel aqui em Brasília que ele tem uma suíte chamada CPI? olha, Isso pode ser bom ou ruim. Chama CPI, ela tem uma cena, eu vi a foto. uma suíte CPI ia ser engraçada. Assim, não sei, vai que, né? Vai que. Eu só queria ser a esposa do senador. Não precisava ser Queria treinar 10 horas da manhã, ficar 3 horas igual. Horário de herdeira, né? Coisa linda. Ah, gente, também não contei, no meio termo da minha vida, depois no meio da pandemia, eu falei assim, cara, tem um serviço que eu já faço de graça sendo arquiteto, que é escolher apartamento para cliente meu. Vou fazer um curso de corretagem imobiliária. E viro corretor imobiliário. Entendeu? Viro corretor imobiliário. Então, além de arquiteto, eu sou corretor imobiliário. E, de certa forma, eu resolvi, eu vou trabalhar com o público LGBT. Então, vou procurar apartamentos para LGBTs em bairros tolerantes para LGBTs e ter essa coisa assim muito, muito ligada à comunidade LGBT. Quais são os bairros tolerantes para a comunidade LGBT? Além da Asa Norte. Olha, a gente tem uma pesquisa pública, que é a pesquisa distrital por amostra de domicílio, que fala que Águas Claras é o bairro mais gay de Brasília, com 6% da população LGBT declarada. E Asa Norte. E depois é Asa Norte. E o Sudoeste? Não entrou na lista. Entrou Águas Claras, Asa Norte, Varjão e Sobradinho. Então, os bairros mais gays de Brasília. Sendo que Águas Claras em primeiro lugar. Que tem a ver, porque é um bairro assim, novo, de gente nova, muito prédio alto, que permite anonimato, já tem um circuitinho gay, assim, já tem uns bares ali, já tem alguma coisa. Então é uma cidade meio que permite, assim, né?
Então eu acabei trabalhando com isso, assim. Só que vida de corretor imobiliário é um saco, gente, é um saco. Eu não dou conta dos meus boletos, eu vou dar conta de boleto sabe, de outras pessoas. Aí eu meio que fui deixando corretagem imobiliária assim como uma coisa assim que, Marcelo, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso vender meu apartamento. Você me ajuda? Eu ajudo. Então, por indicação. Mas agora eu ir atrás de apartamento para vender, eu não vou mais, não. Manda um abraço para o Zé aí. Mas me diga um negócio, e a geração nova? Vamos dizer, os gays dos seus 40, 50 e 30 e 20, tem uma grande diferença na hora que você planeja esses ambientes? Você sente que há uma diferença de geracional? Tem sim, tem. Primeiro assim, a gente está talvez, né, a Rita Von Hunt diz, né, que a gente vai ser a primeira geração gay que vai ser idosa, né? Tenho lá minhas dúvidas, mas assim, porque já teve muita bicha velha antes da gente, assim, muita, né, que abriu o caminho, que foi ensinando, que foi falando, mas que vai ser a primeira geração que a grande maioria vai chegar a ser idosa. Então é um desafio novo, porque a gente não pensava em viver após os 60 anos, após os 50. Principalmente para quem viveu os anos 80, quem viveu os anos 80, quem foi gay nos anos 80, jurava assim, cara, 30 anos eu tô morrendo, entendeu? 30 anos eu tô morrendo, assim, porque era o HIV, era questão de drogas, era questão de violência fora de casa. Então, assim, você já entendia que a vida ia ser curta, violência dentro de casa. Então, você já entendia que a vida ia ser curta. Então, curtia a vida adoidadamente, porque em algum momento você não estava mais aqui. Só que não, as coisas foram mudando para melhor, né? Então, há uma certa melhoria nesse tipo de coisa. E a gente vai chegar aos 60, aos 70. Os americanos já estão com essa questão assim, da população LGBT idosa grande, que está demandando serviços imobiliários que vão acontecer em algum momento, que é o que eles chamam de moradia assistida, que são edifícios que têm benefícios médicos, né? Tem enfermarias, tem acompanhamento médico, tem apartamentos adaptados para que você consiga se virar com problemas de mobilidade, de visão, coisas que atacam as pessoas mais velhas. E que isso ainda a gente não tem muito isso no Brasil. Parece que vamos fazer o primeiro no Lago Sul, mas é para velho rico, né? É para velho rico, muito Como é que seria rico. o abrigo gay idoso? Teria que. Os nomes super sugestivos. Gay idoso. Gay idoso. Tem que ter um lugar de sociabilização. Acho que é o mais importante. Na verdade, é assim para todo mundo, né, cara? Porque a gente está fazendo parte de uma geração que está envelhecendo sozinha. Então, esses lugares de interação social que a arquitetura pode proporcionar, o urbanismo pode proporcionar, mais do que nunca eles são essenciais. Sabe? Um edifício de apartamento onde você possa ter um lugar onde você possa encontrar seus vizinhos, conversar com seus vizinhos, sabe? Que você possa ter a companhia deles, ou que você possa ter a vigilância deles, que seja, mas que você possa ter interações sociais que façam sua vida ter mais propósito, né? Você falou que vai ter o primeiro construído lá no Lago Sul. É para gay? Não, é para velho rico. Porque já tem algumas casas de repouso com essa finalidade. Inclusive tem no Sudoeste, tem no Parkway, mas é mais mesmo assistidas, assim. Eu não sei dizer se as pessoas não doentes estariam nesse lugar, porque normalmente são as pessoas mais que precisam mais, assim, Uhum. né? Então, assim, foi minha curiosidade, mas mesmo se ir para um lado mesmo Não. de gay mesmo. Não, Nessa ideia de designs, assim, por exemplo, da masmorra ali, nesse tempo aí, já surgiu algum projeto que você sentiu que foi muito difícil de fazer ou de agradar o cliente, mas que no final deu tudo certo, ou que não conversou? Mas no sentido de adulto No ou sentido adulto. um projeto qualquer? Um projeto na temática adulta, assim, que foi muito desafiador, Não. parecia muito grandioso. Não. Mais dificuldades assim com apartamentos mesmo, assim, de pessoas que até pelo perfil assim de
perfil socioeconômico delas, dessas pessoas, que foi muito difícil fazer. Muito difícil, assim, porque eram pessoas muito indecisas. Muito indecisas. Por mais que você explicasse o projeto, que você. Porque um projeto de arquitetura tem muito isso, de ser intangível, né? Ele não existe. Então, o que é que você faz para o cliente comprar a ideia? Você tem que mostrar fotos, perspectivas, 3D, aquela coisa toda. Você tem que diminuir essa irrealidade do projeto, né? Mas foram 3 pessoas assim que eu tive muito problema na minha carreira. Olha que eu já tive mais de 400 clientes, então acho que eu estou no lucro. 3 pessoas complicadas na vida. Foi bom demais. Assim, que pessoas que não sabiam, não sabiam o que queriam. Mudavam a coisa o tempo todo na obra, ou então dependiam muito da opinião dos amigos, levavam um projeto para os amigos optarem. Teve uma que eu até conto esse vídeo, que foi um caso assim, foi o primeiro projeto quando eu existi. Que ela um dia resolve levar o melhor amigo gay, porque os gays entendiam de design, para discutir o projeto de arquitetura comigo, sabe? E ela o tempo todo mudava, até que um dia eu falei, cara, eu não vou fazer mais esse projeto, não vou fazer mais esse projeto. E teve outra também que foi muito difícil. Ah, teve uma também que ela era completamente louca. Era completamente louca. Ela tinha uma onda assim, meio Barbie gratiluz, sabe? Assim. Ela tinha uma onda meio Barbie gratiluz, então ela ficava assim. Olha, eu não posso decidir isso porque Júpiter está em conjunção com não sei o quê, então não é hora de comprar nada. Ah, eu quero uma lareira de pedra e quero um piso de madeira na minha sala. Aí você faz o projeto, não sei o quê. Olha, eu fui meditar na cachoeira, eu conversei com os elementais da água, do fogo, a pedra, a madeira e o fogo não combinam. Eu falei, really? Não combina. Então, assim, vamos ter que mudar o piso todo da sala novamente. Então, era uma coisa muito louca, muito assim, não sei o que. Ela mudava o projeto o tempo todo e era muito neurótica. Foi o projeto que eu desisti, porque tem umas pessoas assim que são complicadinhas. Mas tem cliente também que joga tudo na sua mão e confia. Ou isso Ah, é ruim também? Isso é ruim. Isso é ruim, porque tem uns que ficam dependentes do arquiteto. E assim, tem hora que você tem que chegar para a pessoa e falar, cara, a casa é tua. Tem que ter a tua cara, não é a minha. Teve uma pessoa que teve um ponto que ela queria que eu escolhesse as almofadas da casa. Eu falei, cara, as almofadas do seu sofá é você que tem que escolher, sabe? Ah, como é que eu boto meu porta-retrato? Cara, é uma coisa que você vai decidir quem vai ficar, sabe, na sua sala. Então, Você viu sofás na ilha do Epstein? Você chegou a ver? Não, depois você vê. Um negócio horrível. Um bilionário. não Depois eu te mostro. Não vi. Então é isso. Então a arquitetura é uma coisa muito divertida, gente. Assim, ela é multidisciplinar, transdisciplinar, é tanta coisa que eu acho uma profissão muito legal. Eu não me arrependo de ser arquiteto, não. Eu só queria que a arquitetura desse mais dinheiro, sabe? Mas é divertidíssimo. A Bárbara Matoso pergunta, como é que você acha que a sociologia te ajudou a lidar com esse público, entre aspas, mais difícil? Porque a sociologia ensina que todo mundo é fruto do meio, sabe? E que a linguagem ela é fundamental na composição do sujeito e da formação da identidade. Então todo mundo é interpelado por alguma coisa. Então aquelas pessoas são daquele jeito por alguma interpelação social que aconteceu na vida delas em algum momento. E a indecisão se dá simplesmente porque a sociedade contemporânea ela é cheia de alternativas. Então ela é enlouquecedora na questão de opções. Então tem certas pessoas que realmente não conseguem decidir porque a sociedade não permite que elas escolham, porque é muita coisa. E o que é bom nisso na sociologia? É que tudo é interação social, sabe? É tudo um script. Você escreve um script, segue ele, que você vai levando a coisa para o caminho que você quer que vá. Como é que você explica a arquitetura greco-goiana? Essa é uma Tem pergunta. que ser isso.
Isso mesmo. É a mesma situação da cowboy lá, da Greco, da suíte cowboy. greco-goiana, vamos lá, greco-goiana. Cara, é o seguinte, é uma necessidade de distinção social, né? Isso o Pierre Bourdieu já fala, o sociólogo já fala, uma necessidade de distinção social. E o que é mais distintivo socialmente do que você entender os códigos clássicos, né? De uma elite europeia que está sendo formada, que estuda há gerações os códigos clássicos, os livros clássicos, que vive numa arquitetura clássica, que entende a questão da arquitetura clássica. Como é que você quer se ver espelhado quando você ascende uma classe social maior? Você quer dialogar com aquilo. Então então eu vou querer esse repertório para minha residência. Só que pega um repertório mal feito, descontextualizado, porque a arquitetura clássica, a gente tem tudo a ver com proporção, com sistema construtivo, com verdade, com ritmo, com ordem, é um monte de coisa. Os gregos acreditavam que a beleza era matemática, entendeu? Não era uma coisa assim, oi, isso aqui é bonito porque me dá prazer. Não, é uma ordem matemática, é uma proporção áurea, composição de números ímpares. Inclusive os gregos falam uma coisa muito interessante, né? Não é que os gregos falam, a arquitetura grega fala muito isso, que o bom da vida é tudo ímpar, né? Não é nada par, né? É tudo ímpar. Então é números pares, números ímpares, os números ímpares, de certa forma, isso a Gestalt vai dizer mais tarde, elas nos deixam mais satisfeitos esteticamente. Enfim, a arquitetura grega clássica é isso. E aí quando você ascende, né, socialmente, as pessoas então querem ter uma casa clássica, porque a elite mora numa casa clássica. E aí faz uma coisa tosca, mal feita, entendeu? Porque o próprio arquiteto que desenhou provavelmente não teve nenhum conhecimento de arquitetura clássica durante a faculdade, entendeu? E aí resolve fazer arquitetura clássica. Você tem uma ideia, velho, assim, a coisa era tão rígida nos gregos, assim, que uma coluna grega, ela tinha que ser 8 vezes o diâmetro da base. Não mais do que isso. Tinha que ser 2,5 diâmetros, uma afastada da outra. Aquela cornija tinha que ser uma fração do diâmetro não sei do que. Era tudo isso, assim. Então tá com a coluna aí de 6 metros, bota 20 metros para lá, 20 metros para cá, não sei o que. Aí bota o sistema construtivo de tijolo, concreto, ferro, com outro sistema construtivo que não tinha nada a ver. Aí sai essa coisa greco-goiana. Então, se um cantor sertanejo ascendente Faço. no Vorris Faço. muito, Faço. você recomendaria? Me contratar para eu fazer uma coisa melhor. Entendeu? Só isso. O que você recomendaria? O que seria a sua ideia de arquitetura no Vorris? No Vorris. Sendo bem de bom gosto, criado por você. Novo Roxo, criado por mim de bom gosto? É. Aí, velho, depende muito do background do cliente, né, gente? Porque, assim, se a pessoa quer, por exemplo, se o cara, a visão de casa dele, a casa de sucesso dele é uma casa Miami Style, vamos fazer um Miami Style bonito, entendeu? Se a casa dele, que ele acha, é uma casa clássica, neoclássica, vamos fazer um neoclássico bonito. Se ele quer uma casa de fazenda, vamos fazer uma casa de fazenda. Tem que ser uma casa que ele tenha desejo em ter, e não porque uma casa que foi dita que aquilo ali é um símbolo de status social. Entendeu? E é uma coisa que dizem muito, por isso que você tem essa replicação de casas caixote bege no Brasil, porque foi vendido que aquilo ali é um tipo de arquitetura que ela tem a ver com status social. Então, para você ser bem sucedido na vida significa que você saiu da sua casinha de telhado de 2 águas e você vai morar numa casa caixote bege, num condomínio fechado, entendeu? E aí você só vai aumentando a escala. Então eu saio desse condomínio aqui, do Minha Casa Minha Vida, agora eu vou para o condomínio tal, mas eu vou morar numa casa caixote de 1.000 metros quadrados. Sabe? Porque essa arquitetura me foi vendida como arquitetura que ela representa um status social. Só que não, cara, às vezes você quer uma casa clássica, você quer uma casa com cara de fazenda, porque você viu a sua avó naquela fazenda, naquela casa de fazenda, as memórias afetivas que você tem, é a casa que te faz bem, que te acolhe,
E às vezes a pessoa fala, não, não é assim. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, de alta performance, você tem que morar num caixote bege cheio de porcelanato polido e vidraças para todos os cantos. Não é assim. Uma das coisas que você comentou também no seu perfil, você falou sobre aquela série Trixie Motel, Aham. que fala, né, sobre a drag que fez a casa. Que é fantástico. E você sente que algum projeto que você realizou, assim, teve essa visão do cliente, que o cliente se sentiu totalmente realizado por aquela visão, chorou quando viu, chegou a agradecer muito, porque era a visão que Sim. queria trazer? Sim. Uma história emocionante? Assim. Sim. Sim, um apartamento na Asa Norte que eu fiz há muito tempo atrás, de uma senhora recém-separada, e ela passou a vida inteira sendo anulada pelo marido e pelos filhos. Ela veio de uma família goiana, do interior, e os filhos e o marido já era era bem sucedido, e os filhos eram aqueles típicos hipster brasileiros, sabe? Então passaram a vida inteira botando a mãe para baixo pelos gostos estéticos da mãe. A mãe gostava de coisas do interior de Goiás. A mãe gostava, sabe, daquela mesa de madeira, de uma rendinha em cima da mesa, de um tapete arraiolo. Ela gostava de coisas que remetiam à infância feliz que ela teve no interior de Goiás. E ela passou o casamento inteiro, e foi casamento de décadas e décadas, sendo, né, desqualificada pelos filhos e pelo marido por causa das questões estéticas. Chamava ela a mãe de brega, de ultrapassada e não sei o quê. E quando ela se separou desse marido, ela perguntava para mim se podia usar aquilo, se aquilo se usava, se aquilo estava na moda, se era brega ter aquilo. E até um ponto que eu falei, dona fulana, você pode ter a casa que você quer, comigo você está seguro, eu não vou te julgar, você bota o tapete que você quer, tá tudo bem ter um tapete arraiolo, ter rendinha, né, sabe? Quando ela viu a casa dela, ela chorou, entendeu? De tão feliz assim, e o processo foi terapêutico, desde do começo ela era uma senhora muito retraída, que ela tinha meio que vergonha de opinar, e aos poucos eu falei assim, cara, escolhe, vai lá, daqui a pouco ela estava tão feliz, escolhendo a cadeira que ela queria, sem depender de escutar o marido, sem os filhos desqualificando ela, que ela tinha prazer em comprar as coisas, assim, nossa, olha só, que eu tinha que falar, para, não cabe mais nada, não cabe mais nada, eu preciso comprar, tá bom, já tem coisa demais, porque ela estava tão feliz que ela estava curtindo a coisa assim, comprava quadro, comprava isso, ficou lindo o apartamento, entendeu? Mas era numa época, pena que eu não tenho foto, que era na época que não tinha Instagram nem Facebook, então. E eu tinha uma política que me atrapalha hoje, né? Porque a questão de portfólio, eu falo assim, a obra não me pertence, pertence ao cliente. Então, se acabou, não é mais minha, não tiro foto, tá aqui, é teu. Entendeu? Outra pergunta, Bárbara Matoso. Na sua opinião, como a arquitetura, bem como os arquitetos, devem se portar no futuro? Qual seria o diferencial da arquitetura de hoje para o futuro? Como você deseja que seja? Ela é arquiteta? Eu acho que Sim. É arquiteta tem alguns anos. Bárbara Matoso, vou te falar uma coisa. Primeiro, não tenha medo de inteligência artificial. Essa coisa porque nós temos que ter arquitetura, inteligência artificial, em parte, tá? Porque nada vai substituir a conversa que o humano vai ter com o seu cliente, nada vai substituir o toque do seu dedo no material que vai estar lá na loja, a visão do material na sua frente do seu cliente, a relação que você vai ter com o seu cliente, tá? O arquiteto do futuro, primeiro ele vai ter que saber de BIM. Ele tem que ter BIM. Building Information Model é um sistema que é muito melhor de trabalhar do que o AutoCAD, do que esses softwares normais que a gente está utilizando. Tem que saber de sustentabilidade e desempenho, tem que saber disso. Tem que entender muito de neuroarquitetura, que é uma coisa que está aí para ficar, que é entender os efeitos do espaço arquitetônico no humor, no bem-estar da pessoa. E a gente interage o tempo todo com o espaço. O espaço ele é capaz de mexer com nossos hormônios do bem-estar ou tirá-los de circulação mesmo. Então,
Então tem que entender de neurociência, tem que entender de BIM, tem que entender de redes sociais, tem que entender de inteligência artificial, mas não achar que ela substitui tudo. E uma coisa muito assim, eu via muito com meus alunos, um defeito muito grande, eles confiavam muito em 3D, sabe? Em imagens tridimensionais geradas por computador. Eles confiavam muito. Ah, tá aqui, apresentava para o cliente ficava satisfeito e vacilavam no desenho técnico, no detalhamento. E aí a obra virava um pesadelo, porque aquilo é bonito no 3D. O papel aceita tudo, mas aquilo tem que ser construído de alguma coisa. Aquilo ali tem que prever como é que o prego vai sustentar aquele perfil, como é que aquele LED vai encaixar naquele perfil que está debaixo daquela prateleira, como é que aquela prateleira vai sustentar numa parede de gesso, como é que aquele rodapé se comunica com aquele encontro do piso e do armário, e papapá, papapá. Esse monte de coisa que a molecada hoje acha que o 3D resolve. Não resolve, é desenho, é detalhamento técnico, é leitura, é estudo, é ter repertório técnico. Então, um bom arquiteto do futuro, ele tem que saber desenhar e não confiar só no 3D e no IA. Primeiro que IA erra para caralho, entendeu? Então, um tempo no futuro, quem sabe, né? Que você entrega um projeto, vai lá, você mexe o projeto sai lá, entendeu? Mas BIM, psicologia, neuroarquitetura, sustentabilidade, redes sociais, é uma coisa importante, contrato e comércio, e relações comerciais, tem que saber fazer um contrato, tem que saber se vender, tem que saber ter técnicas de negociação, coisas que não ensinam pra gente, e administrar uma empresa, porque o escritório de arquitetura é uma empresa. Entra um pouquinho mais em detalhes sobre neuroarquitetura. Neuroarquitetura, ou design é baseado em dados. É o seguinte, cara, pelo pouco que eu sei, eu não sei muito da matéria não, porque ela é uma matéria muito nova, então ela tá com coisas novas o tempo todo. Em algum momento, assim, há um tempo atrás, nos anos 60, se falava de fenomenologia da arquitetura, como é que você percebia o espaço arquitetônico, né? Isso é um campo da filosofia. Só que depois o pessoal fala assim, cara, mas algum efeito o espaço tem sobre o humor das pessoas. Tem espaço que deixa a pessoa triste, tem espaço que deixa a pessoa mais alegre, tem ambientes que deixam as pessoas eternamente depressivas, né, ou com cansaço, com problemas cognitivos, e eles foram fazer e começaram a estudar essa relação, essa interação do homem com o espaço. A sociologia mesmo já falava isso também, assim, há relações entre o homem e o espaço. E aí começaram a fazer pesquisas, ligar, fazer mapas visuais, HIT não sei o quê, ligar, sei lá que diabo na cabeça, que entendia como é que o cérebro reagia a determinados espaços arquitetônicos e interiores, e aí foram pensando a entender, olha, tem respostas cerebrais e hormonais a determinados espaços. Então, assim, a forma curva libera ocitocina, uma textura te prende o olhar mais não sei o quê, luzes naturais amareladas não sei, te ajudam a dormir melhor, ainda mais quando você tem uma luz que acompanha o ciclo do dia, ela te ajuda no ciclo circadiano, então você consegue dormir melhor. A luz branca deixa você muito atento, então dificulta a produção de melatonina, você acaba dormindo mal. Então começaram a fazer pesquisa e falaram, opa, tem alguma coisa em relação entre neurociência e arquitetura. Então começaram a ter algumas diretrizes de desenhar bem pensando em saúde mental. Luz amarelada, muito verde, design biofílico, produtos naturais, materiais naturais, que mais? Texturas, curvas, presença de plantas dentro de casa, cores que ativam dopamina. Então tem esse campo, mas é uma coisa que muda o tempo todo, viu? Uhum. Tem uma. Eu não sei bem até que ponto isso é válido, mas assim, de que forma você diria, aliás, quão importante você diria que é para uma empresa hoje se utilizar da arquitetura para se reinventar, buscando continuar se comunicando com um cliente que já é seu cliente há muito tempo, por exemplo?
Não sei se fez sentido a pergunta. Fez. Acho que o exemplo, não sei nem até que ponto é válido, por exemplo, mas acho que o caso que mais viralizou há muito tempo foi o do McDonald's, por exemplo, onde você tinha um colorido muito grande, assim, muita coisa vistosa, e nos últimos anos você percebe que a arquitetura deixou a coisa mais cinza, mais escura. Eu não sei se isso faz algum sentido, mas de que forma você pode associar uma reinvenção arquitetônica? De que forma continuar conquistando seu cliente? Tem coisa interessante assim. Tem um negócio chamado branding arquitetônico, que você faz um diálogo entre o propósito da marca, o público da marca e a linguagem arquitetônica que ela está utilizando, tá? Então, isso depende muito do público que você quer atingir, de que tipo de mercado você está, o que você está querendo com aquele brand arquitetônico. Então, às vezes, você vai desenhar desde a logomarca até, no caso de um restaurante, por exemplo, desde a logomarca até o prato que vai na mesa, a mesa tem que dialogar com o propósito daquela marca e o cliente daquela marca. Então a paleta de cores tem que estar em consonância com o ICP daquela empresa, com o serviço que ele tá tendo, se para pessoas ricas, se é para pessoas pobres. Tudo tem uma linguagem arquitetônica que vai nessa direção. O que seria arquitetura para gente pobre? Sim, você tem algumas coisas meio que são lugares comuns, assim, que é uma arquitetura mal cuidada, entendeu? Lotada, cheia de produtos, assim, por exemplo, você entra numa loja americana ou você entra numa Nordstrom, por exemplo, a diferença, o que é uma loja americana, prateleira cheia de coisa, sabe, produtos expostos assim, aí você vai na Nordstrom de São Francisco, aquele produto isolado no canto, sabe, atrás de uma redoma de vidro, como se fosse uma coisa super preciosa, um granito poderoso atrás, aquela iluminação focal, aquela coisa que você olha assim, nossa, um objeto de desejo, e não uma prateleira cheia de coisas assim com os precinhos. Então tem coisas assim de varejo e público e restaurante que você vai aprendendo. Então tem alguns cursos até de arquitetura do luxo que eles vão falando assim, qual é a diferença assim de você ter esse tipo de arquitetura comercial focada nesse público. Mas o que você fala de brand arquitetônico, tem empresas que se reformulam toda, né? E assim, por exemplo, tem alguns botecos que vamos modernizar, aí faz um boteco industrial, entendeu? E perde o público que ia, porque ele não vê mais o bar que ele gostava de ir. E isso eu conheço um bar na Asa Norte que fez isso e depois me procurou para, olha... Desfaz. Desfaz. Hã? Fazer um Ctrl Z. Exatamente. Era um bar que eu tinha feito no começo, assim que ele abriu, e esse bar é um bar velho da Asa Norte. E a gente começou com uma linguagem muito praiana. E era uma coisa assim de qual era a persona? Qual era a persona do bar? Um velho surfista que largou tudo numa grande cidade e foi morar na Bahia. Entendeu? Essa era a persona do bar. Então a decoração do bar era isso. E aí, em determinado momento, essa pessoa resolve fazer um bar industrial. Cheio de chapa expandida, de metalon, preto com cinza. Os clientes dele foram embora, gente, porque não tinha aquela linguagem mais. E aí ele me chamou, né? Me chamou, olha, vamos ter que refazer esse projeto. E eu falei, olha, eu não queria dizer na época, para não parecer que eu estava recalcado, entendeu? Mas você fez besteira, vamos retomar. E agora a gente retomou o negócio lá, e o bar está lá, mas com outra linguagem também, mas está lá até hoje vivo. Então tem bares que fazem isso, restaurantes que fazem isso. Inclusive eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, dona de um bar tradicionalíssimo em Brasília, que ela falou, eu estou muito preocupada, eu contratei umas arquitetas para fazer o projeto do meu bar tem 40 anos, eu morro de medo de ser descaracterizado e virar um bar moderno, hipster, não sei o que, então, né? Grande hypado. Fale com elas a linguagem que você quer manter, né? Você fez pro Estúdio Inquieto, você visitou vários bares tradicionais ou mais antigos, né? Lambiscão, gente. Eu mandei tanta mensagem para ele do Lambisco que ele foi ao Lambisco. Meus amigos aposentados, cachorros caramelos, todo mundo usando gags. Fantástico. Desses tradicionais, qual que você gostou mais? Embaixada do Piauí.
e Marambaia. Entendeu? Foram os dois que eu mais gostei. Entendeu? Marambaia pelo atendimento, entendeu? O Embaixada do Piauí também, por causa do atendimento. Mas é aquela coisa assim, como é que um bar vive 40 anos? Eliseu também foi outro bar, muito interessante. estão fazendo certo. Não, e o detalhe, como é que eles duram 40 anos fazendo tudo contra o que o marketing contemporâneo fala para eles fazerem? Eles não têm Instagram, eles não fazem eventos, eles não têm DJs, eles não têm programação musical, eles não mudam cardápio, não tem happy hour, não tem promoção, e estão lá 30, 40 anos no mesmo lugar. Entendeu? E a geração da família passando, né? Porque isso aí, o pai daqui a pouco tá levando um filho, aí esse filho já envelheceu, tá levando o filho dele também. Exatamente. É assim que fica, né? Exatamente. E quando você vai reformar bares hoje, é muito louco, porque tem o dono do bar já chega com uma empresa de marketing, com um publicitário, com não sei o quê, e mais, às vezes, o patrocinador também, uma empresa, alguma marca patrocinadora que fala, não, porque tem que ter o DJ, porque tem que ter programação, porque tem que ter a Cotal, porque tem não sei o que, tem que ter o display da marca, tem que blá, 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 tem que ter um hostess, tem que ter não sei o que, tem que não sei o que, e o bar não aguenta. Leva 6 meses, 1 ano, fale, entendeu? E esses bares têm 40 anos fazendo tudo ao contrário do que se prega hoje. Qual o segredo? Uma coisa que eu notei, Autenticidade. talvez a autenticidade e o dono atrás do balcão. Todos eles, a grande maioria. Todos eles é o dono atrás do balcão, entendeu? Não tem um hostess, não tem uma pessoa fazendo reserva de mesa, não tem... Se você quiser reservar, você vai lá e vai. Se não tiver mesa, não tem, entendeu? Volte outro dia, é uma coisa muito doida, entendeu? E assim, são bares muito, muito autênticos, assim, que é o dono atrás, e tem uns, inclusive, que... E muita gente, que assim, os garçons também estão lá desde que inaugurou o negócio, e conhecem os clientes pelo nome. Então isso é um aconchego para quem está chegando. Você já chega assim, ó, seu fulano tá aí. Aham. É E diferente. ainda tem uma coisa também, não tem a ditadura do cliente nesses bares. Não tem. Essa coisa neoliberal da ditadura do cliente, que o cliente é que tem razão, Aham. não rola. Teve um deles que, inclusive, foi muito engraçado, que estava lá uma pessoa feijoada, esse bar tinha uma feijoada muito famosa, aí chegou lá um cliente, olha, eu queria levar uma marmita de feijoada, mas eu só queria, não bota linguiça, não sei o que não. Aí a cozinheira já estava tirando a feijoada, assim, já estava tirando a feijoada. Aí o dono, pode parar, suspende o pedido dele, suspende o pedido dele, ele assim. Aí ele virou assim, rapaz, é o seguinte, a concha que minha cozinheira pegar é a feijoada que vai na sua marmita, você quer? Entendeu? Aí o cara, tá, é isso. Jogou lá, despejou a feijoada, deu a marmita pra ele e foi embora. Entendeu? Então tem essa coisa, escolhe o feijãozinho pra mim. Não tem isso. Então foi muito engraçado, foi uma coisa que eu aprendi muito com isso. Tem bares que não são decorados, não tem design interiores também, tem bares que há 40 anos não são decorados, nunca passaram por uma reforma. Tá lá aquele quadro da Mirinda na parede ainda, né? Tá, o azulejo 20 por 20 que veio nos primeiros caminhões que vieram para Brasília, e estão lá. Então, azulejo azul. Eu não filmei. Com sabão pendurado. Eu não filmei todos, não. Tem 3 que eu fiquei de gravar e não voltei, por questão de tempo, de organização de agenda. E alguns que eu não quis filmar porque não dava assim. Insalubre. Tem um limite, né? Teve um que A não. insalubridade tava grande. Teve um que eu falei, não vou mostrar isso aqui, não tem condição. Daqui, né, até ofensa para meu cliente, para quem me assiste, eu mostrar esse bar aqui, a pessoa vinha aqui, entendeu? É de muito nojeira que tava. Assim. Estúdio Inquieto, como é que começou? De onde veio a ideia? Bem, eu tive uma sócia, né, que hoje não faz mais parte da minha vida, que a gente começou a ter um estúdio, e isso tem alguma coisa a ver com o estúdio anterior dela, o estúdio de arquitetura anterior dela, e o meu nome de arquiteto anterior, que eu tinha um blog chamado Arquiteto Inquieto, né? E muito tempo eu escrevi nesse blog, eu falava sobre os assuntos que eu gostava, eu falava sobre urbanismo chinês, que é uma coisa que eu acho incrível.
que eu falava sobre arranha-céus, tecnologia de arranha-céus, eu gostava de falar sobre isso, de como é que o modelo chinês de humanismo era expandido, exportado para a África e para outros países da coisa. Eu falava sobre isso, falava sobre a arquitetura que eu falava, Estúdio Inquieto. Aí quando a gente se juntou, virou Estúdio Inquieto, entendeu? Inquieto porque eu sou inquieto, porque eu nunca parei quieto num canto, né? Fui fazer gastronomia, design interiores, moda, artes, arquitetura, parei em arquitetura, né? Onde eu estou mais quietinho, né? Mas virou Estúdio Inquieto. Então ele começa em 2020, por aí. 2020. Ele começa em 2020. Vocês foram indo, eu vi que você tem um colega que você flui também, como é que... Tem algum planejamento? Não, aquele colega ali é o Paulinho Stefanini, que toma conta da minha rede social. E o Paulinho, ele trabalha com bares e restaurantes, ele é distribuidor de bebidas. E ele tem uma empresa de marketing. Em determinado momento, ele falou assim, cara, vamos fazer uma série sobre bares? Bora. E começamos a fazer. E deu certo. E a gente foi fazendo, e agora a gente nichou um pouquinho mais. Vamos falar sobre o coquetel que a gente mais gosta? Qual é o coquetel que você mais gosta? Gosta de Bloody Mary. Vamos falar de Bloody Mary. Entendeu? E aí a gente fica visitando bares e experimentando Bloody Mary. Porque não só isso, eu tenho uma banquinha que eu vendo Bloody Mary na feira da 216 Norte aos sábados, né? Você faz Virgin Mary também? Faço Virgin Mary, faço Maria Pimenta, faço Blood Maria, faço Red Snapper, faço algumas versões. Não vai rolar agora por causa da chuva, mas só volto em janeiro agora com a banquinha. Mas sábado de manhã eu tô lá, é divertidíssimo, me divirto muito e fico lá vendendo Bloody Mary lá. Então, o Estúdio Inquieto nasceu assim, nasceu em 2020, de uma parceria que era muito exitosa, foram 20 anos de amizade, hoje a gente não convive mais, e estamos aí, cada um na sua vida. Inquieto no seu canto. E o dos motéis, qual é o que mais me interessa? Porque eu ri demais. Quando eu primeiro vi o Estúdio Inquieto, era você visitando um motel, eu tive ataque de riso. Mas dá para ver que é embasado a sua crítica, é um negócio... De onde veio essa ideia? Alguém reclamou? Não, assim, assim, eu fui numa vez que estava muito horroroso. Não, por que aconteceu? Foi uma conjunção de coisas. Eu estava começando a acompanhar o perfil da Maria Libertina de algum tempo. E de ver desses motéis legais que estavam aparecendo nas revistas de arquitetura. E aí aconteceu de eu fazer uma viagem de carro para o Piauí, e na cidade que eu costumava dormir, estava tendo um show do Wesley Safadão. Aí a cidade estava lotada, não tinha vaga no hotel. Eu falei, meu Deus, eu vou dormir aonde agora? Aí o que é que me sobrou? Um motel na beira de estrada, né? E era tão horroroso o lugar, era tão horroroso, era assim, que eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo reagindo a isso, mas eu preferi não, né? Não, porque você tem uma ideia, o motel tinha marca de esperma em todas as paredes. Meu entendeu? Deus. No seu carro você estava mais seguro. No meu carro eu estava mais seguro. Eu acho que era A luz roxa ali. entendeu? E aí foi assim, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre esse motel. Aí eu falei, não, quer saber? Aí eu comecei a ver os vídeos da Maria Libertina, eu falei, cara, eu gostei dessa coisa, acho que vou fazer aqui em Brasília também, reagir a suítes de motel. Porque eu via muita amiga minha dizendo assim, porra, Marcelo, eu fui no motel ontem, mas eu não consegui, de tão horrorosa que a suíte era, que não sei o que, de falar mal. Eu falei, cara, vamos ver o que estão entregando aí. E quando eu fiz 35 anos, meu aniversário foi na suíte de motel. Eu aluguei a suíte triplex do então antigo Motel Castle e botei 150 pessoas lá dentro. Foi uma festona. E aí eu falei, pô, acho que eu vou falar um pouco sobre isso. Foi isso, nasceu assim. Eu parei um pouco, nunca mais fui numa suíte, mas acho que vou retomar. E dos que você visitou, qual você Oi? gostou mais? Esta hoje é o Drops, tem uns legais lá. Drops. Tá. Dos motéis que você foi, qual que você achou melhor? Olha, Menos pior. não, o Colorado não é ruim, não. O Colorado não é ruim. O que me chamou a atenção muito nos que eu fui até agora foi a higiene. Entendeu? Como eram limpos.
cheirosos, limpos, impecáveis, assim. Eu ainda quero ter alguma surpresa, assim, algum motel bem nojento, mas Sim, se você for lá de Taguatinga, ali, você com certeza consegue. Ali deve ser. Não, é isso. tem uns ali que parece cenário de filme de terror. É pesado. Eu só queria fazer uma pergunta, voltando à sua primeira descrição do seu Pergunta. histórico maravilhoso. Aham, Você mencionou que você tem um histórico, um estudo de artes plásticas. aham. Qual foi a influência dessa sua experiência com artes plásticas no seu trabalho como arquiteto? Vamos lá. Eu estudei na Fundação Guinhar. A Fundação Guinhar, lá em Belo Horizonte, era uma faculdade de formação modernista, né? Então, ela treinava muito o olhar, porque, apesar dela ser uma faculdade modernista, ela tinha um embasamento clássico muito interessante, tá? Então, a gente tinha que, primeiro, entender as regras clássicas para depois subvertê-las. Então, a gente fazia muito desenho de observação. Então, tinha figura humana, natureza morta e objetos. Desenhava mesmo, ficava ali a mão, observando, E a gente tinha, era filosofia da arte, com uma figura que era um professor assim, era um filósofo, ele já morreu, que era muito badalado em Minas, chamado Moacir Laterza, que era uma figura assim impressionante, impressionante. E ele falava muito de coisas clássicas, tanto que meu trabalho lá foi sobre Dionísio, a arte e a relação com Dionísio. Então, desde novinho, eu acho que eu já estava com essa coisa assim, meio de mexer com hedonismo, de mexer com volúpitas, né? Então, fui estudar Dionísio, fui estudar arquitetura, as representações de Dionísio, a arquitetura clássica, as festas de Dionísio em Atenas. E a gente tinha um professor de antropologia da arte também, que era muito, muito interessante, que ele falava que a gente tinha que treinar o olhar aonde as pessoas não viam arte, né? E ele falava, vá num boteco na rua Guaicuru, centrão de Belo Horizonte, e procura ver o que tem de arte ali. Então a gente ia para o boteco, no lugar mais horroroso do centro de Belo Horizonte, e a gente procurava ver naquele bar o que é que tinha de arte, né? O que é que podia virar arte. Então, o que é que a faculdade de artes me ensinou, aí também assim, né? O que me ensinou também é não aguentar papo furado, né? Porque tinha muita coisa que eu via ali, não na fundação, mas nas galerias, porque aí eu comecei a frequentar um pouco o meio artístico de Belo Horizonte, até por causa da questão de estar na faculdade, mas é muita coisa sem conteúdo, mas com discurso muito forçado para dar conteúdo para aquilo. Tá? Então, sei lá, vamos supor. Narrativa de marketing. Um monte de areia no meio da galeria de arte, um vidro virado em cima. E aí um texto filosófico para poder justificar aquilo ali. E para mim era uma bela de uma arbitrariedade. Ou então uma tela imensa, branca, um ponto preto no meio. É a infinitude do universo, a pequenez do homem. Ok, tá. Mas coisa assim que você fica... Na minha época, eu era um menino de 18 anos, né? Não tinha muito saco para 19 anos mais ou menos, por aí, 19, 21 anos. Eu queria festa, eu queria sexo, eu queria drogas, eu queria, sabe, moda, eu queria uma coisa assim. Aquele discurso da arte na época me enchia um pouco o saco. E eu gostava de arte clássica, entendeu? E eu fui muito combatido por alguns professores, alguns alunos, eu nem lembro do nome mais dele faz tanto tempo, que falava, cara, mas ninguém mais faz isso. Entendeu? Ninguém faz mais arte clássica. Para que você quer pintar que nem Caravaggio? Para que você quer pintar que nem um pintor barroco? Ninguém pinta isso. O negócio é você pegar, fazer a base marrom, vai jogando as tintas, vai jogando sua expressão, alguma coisa sai aí, é a tua arte. E aí eu meio que fui desencantando da arte, mas o olho treinado ficou muito tempo, né? E entender que você tem que estudar muito para poder propor uma coisa com conceito verdadeiro. Depois disso, eu fui para a faculdade de design interiores, faculdade não, para o curso técnico de design interiores, e aí a coisa era muito mais pragmática, né? O que você estudava você tinha que botar em prática, então eu curtia muito mais.
Mas a faculdade de artes me ensinou a ter olhar crítico, foi o que mais me ensinou. Estudar e olhar crítico, né? É isso. Mas foi traumatizante, não gostei muito não. Tá. Uma outra coisa que você abordou lá, que eu achei interessante, tem a ver com a hostilidade do ambiente urbano. Acho que você falou disso bem. Minha pergunta dentro disso é: você diria que o processo que nos trouxe a esse ambiente, ele pode ser reversível de alguma forma, considerando o ambiente que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem? Até pode se tiver um governo que tem interesse em melhorar o espaço urbano. Porque se depender de iniciativa privada, não melhora não. Entendeu? Essa coisa do mercado melhorar a cidade, o ambiente urbano, pelo contrário. Muitas vezes é a própria iniciativa privada que é responsável pelo mau ambiente urbano. Entendeu? E assim, eu vou te dizer uma coisa assim, eu já viajei de carro do norte do Piauí até o sul do Brasil, até o interior da Argentina de carro. As nossas cidades são muito feias, tá? São muito feias. Assim, uma ou outra no interior do Brasil você vai olhar assim, cara, que cidade linda, que cidade fofa, bonitinha, organizada, mas geralmente elas têm uma escala muito pequena que não permitiu que elas explodissem. Mas geralmente o nosso ambiente urbano é muito mal cuidado, sabe? E a prova disso eu tive no Uruguai. Quando eu entrei no Uruguai, que eu vi as pequenas cidades do interior do Uruguai, a diferença era gritante, assim, de poluição visual, sujeira nas ruas, escala da cidade, o cuidado com as calçadas, a questão dos muros. Eu acho que lá no Uruguai eles não têm a percepção da insegurança urbana, como a gente tem no Brasil, que faz que qualquer bairro, em qualquer cidade do Brasil, seja uma fileira interminável de muro, portão, muro, portão, muro, portão, muro, portão, sem ruas alimentadas. Em cima, arame, Arame, vigiando. calçadas mal cuidadas, um espaço público mal cuidado. Então, assim, uma coisa muito. Ah, não é meu, eu não cuido. Deixa que o governo resolve essa rua não é minha. Então, eu fico muito assim. Teria que ter um governo preocupado mesmo em melhorar políticas urbanas, de melhorias ambientais e urbanas, compromissada mesmo, com verbas, com arquitetos, com sociólogos, com antropólogos, com os economistas, com gente da economia criativa, que desse um jeito nisso. Sem isso, gente. É isso aí mesmo. Só você me dá Só para mas segue isso. Isso, seguindo essa mesma linha. Aproveitando essa linha, o quão você diria que a imagem do brasileiro é afetada por essa feiura, entre aspas, das cidades? A imagem que nós temos perante o mundo. Ah, amigo, eu não sei, porque eu não sei. Todas as grandes cidades, assim, as grandes cidades do mundo, elas não vão ser lá muito bonitas, né? Não tem muito como um ambiente urbano ser muito bonito no mundo capitalista, onde o custo da construção, quanto mais barato, mais lucrativo, ela está acima de tudo, né? Então você sempre vai fazer espaços com uma qualidade um pouco complicada, um pouco questionada. Assim, você vai ver experiências em alguns países, mas é uma outra coisa, assim, que não tem como a gente botar no mesmo patamar, porque são sociedades completamente distintas. Uma coisa é o urbanismo nórdico, outra coisa é o urbanismo chinês, outra coisa é o que se faz na África, outra coisa é o que se faz na América Latina. E ainda mais quando você tem uma população que está ali sobrevivendo com um salário curto na base da autoconstrução, num bairro que muitas vezes sequer é planejado, que o governo assim mal dá a infraestrutura, sabe? Que você tem que se preocupar com a calçada, com a rua, com o jardim do seu bairro, é muito complicado. Então, assim, as políticas urbanas no Brasil, elas teriam que ser muito mais multidisciplinares, com muito mais cuidado do que é feito hoje. Hoje você não tem política urbana que pensa a cidade do ponto de vista da beleza, você pensa do ponto de vista de divisão do território. Assim, os bairros, os usos, o que vai ter ali, que construtora eu vou contemplar, e é isso. É assim que vai levando. Mas só. Desculpa, manda. Brasília, plano piloto, se destacaria nesse caso? É um privilégio, gente. Principalmente por causa do A país. bolha, né? É uma bolha, é um privilégio. É um privilégio. Aproveitando esse gancho, vamos supor que você tivesse carta branca
para revitalizar a W3 Sul? Nossa. Ótima pergunta. Qual seria a sua ideia para a W3 Sul? Cara, você vai ter que desapropriar um monte de coisa ali, né? Então você já mexe numa coisa complicada que é o direito à propriedade. Porque você teria que desapropriar mesmo e falar, cara, vou desapropriar e vou fazer, ou então convencer o dono, vou nem desapropriar, convencer o dono daquele imóvel que, cara, se você dividir isso em pequenas galerias e fazer pequenas lojas, talvez seja mais lucrativo do que você ter um lojão aqui com aluguel caríssimo, há anos fechado, que ninguém quer alugar porque não tem mais, sabe, demanda para lojas tão grandes. E porque não basta só reformar a calçada, né? Se você não levar a alimentação para alimentação no sentido assim, usos, e não, porque você tem quadras ali que você passa por blocos e blocos de lojas fechadas que não acontecem nada. E o que é que te faz você ir para lá? Nada, nada. Se você não especializa ali um comércio, você já tem residências ali em cima, que é uma forma legal que você pode fomentar o uso, a revitalização dali. Mas você tem que levar coisas que alimentem. Eu fiz o projeto do Infino, ali na 506, entendeu? Que foi uma proposta legal, que pena que não replicou para outros lugares. Às vezes você pegar prédios velhos, você transforma em pequenas lojas para a economia criativa, para jovens empreendedores e tenta fazer aquilo ali, algum movimento para que dê vida aquilo ali, naquele lugar. E outra coisa também, você tem que ter densidade de usos e de pessoas. Por que o metrô não passou na W3 e foi passar no meio do eixão? Entendeu? Será que não era mais lógico passar pela W3, o metrô? Uma estação de metrô ali talvez não levava mais gente. Aquele ao redor ali virava um ponto nodal que você podia botar a bicicleta, podia botar a parada de ônibus, a estação de metrô, os patinetes, um comércio bacana ali, um comércio acolá. Se eu tivesse carta branca, eu tiraria muito uso. Eu primeiro pegava as lojas fechadas todas e ia transformar em alguma outra coisa, sabe? Podia ser uma praça criativa, pequenas lojas para jovens empreendedores, centros sociais, centros de cultura, levava mais usos diversos para lá, porque do jeito que está, aquilo ali não tem jeito não, amigo. Só reformar a calçada não vai para frente. Pegando o gancho do André, porque assim, por exemplo, países germânicos, talvez um pouco por causa da guerra, é uma coisa muito pré-fabricada, meio gris, meio bege. E são cidades meio deprês. Não sei se é o reflexo do povo ou não. Mas quanto que você acha quanto custa mais para você deixar uma cidade mais habitável, mais 10%, 20%? Não tenho a menor ideia. Mas é uma coisa, custa muito mais caro se fazer um prédio que é interessante ou não? Ou mais caro? Não é tão mais caro assim. Não é tão mais caro assim. Vamos lá, uns 20%, 25%, 30%, depende do tipo de material, da ideia, né? Assim, é uma coisa muito interessante, assim, ver um conjunto habitacional em Singapura e ver um conjunto habitacional, sabe, num país periférico qualquer, entendeu? A diferença da qualidade do espaço, dos usos, das soluções, sabe? Um tem mais dinheiro que o outro, é claro. Assim, eu não vou estar sabendo falar muito dessa coisa não, porque eu não vou saber, eu não sou orçamentista. Né? Não, mas porque teve uma época que a gente foi para várias casas que uma embaixada precisava, e assim, eu fiquei impressionado quão ruim casas podem ser. Eu não estou dizendo nem que elas podiam ser melhor, não, elas eram muito negativas. Requer um cérebro distorcido para fazer aquelas coisas horríveis. Eu me considero um cara criativo. Se eu quisesse fazer uma casa ruim de propósito, eu não chegava tão longe. E aí me espantou, foi um momento que eu achei que arquitetos valem a pena, porque a casa pode ser 20% maior e você não usa direito 40%. Então, no fundo, você está desperdiçando espaço, materiais. Foi um momento que eu me convenci que a arquitetura é realmente mais do que se paga. Porque eu vi uma casa que tinha uma sala gigante, com um elevado no meio, com a mesa de jantar lá em cima. Era um negócio assim. Parecia que alguém tinha tomado todas as drogas do mundo e saiu para desenhar a casa. Né? Teria ficado melhor. Uma coisa que eu queria puxar. Eu também sou
Eu e meu irmão, a família também é do Piauí, tem Aham. família do Piauí. Uma coisa que a gente vê muito em cidades do interior, né? Por exemplo, você tem um espaço central onde as pessoas se reúnem, um espaço, uma praça de comunidade, Aham. né? E aqui em Brasília a gente não tem, né? A gente tem poucos espaços culturais ou, digamos assim, espaços de comunidade onde isso acontece, né? Você acredita que isso seria, digamos assim, uma peça importante para revitalizar a comunidade, para que as pessoas realmente participem ativamente dos locais onde moram ou para ocupar os espaços? A praça é um negócio muito interessante. A praça, para ela ser uma praça, ela tem que ter algumas condições. Ela tem que te dar segurança, tem que ser acessível, tem que te dar visibilidade, ela tem que ser alimentada. Alimentada no sentido de tem que ter usos ao redor dela. Tem que ter lojas, ou uma escola, tem que ter um restaurante, coisas ao redor dela que façam as pessoas utilizarem aquela praça. A gente não tem isso na cidade. A gente não tem isso em Brasília. A gente pode até ter alguma coisa ali na W3 Norte com a revitalização daqueles espaços meio que vazios ali entre os blocos, que alguns estão virando praça, né? Mas a praça é fundamental na vida urbana das cidades. Sempre foi assim. E todas as culturas urbanas do mundo, a praça ou um espaço público onde a comunidade se veja, se reconheça, é importante. E só que hoje no Brasil, a questão muito se passa pela segurança, né? Questão de segurança urbana. As praças, os centros, etc., são vistas como um território de ninguém, então elas são muito inseguras. Então nem sempre as pessoas querem ir para lá para conversar, para ficarem sentadas. Tem a questão da população de rua, sabe, você não tem mais o hábito de sentar na sua mesa, não, sentar num banquinho da praça, ler um relógio, ou ler um relógio, ler um jornal, porque aquele banco provavelmente vai estar ocupado, vai ter um pedinte te pedindo dinheiro. Então, assim, a praça tem a sua importância e a praça poderia ser muito bem recolocada em vários cantos. As entrequadras residenciais têm os espaços verdes, supostamente, que seria a área de convivência, né? Hoje são mais utilizadas pelos donos de pets. Assim, na verdade, você sabe que o Lúcio Costa nem pensou na praça como praça, nesses espaços, assim. Você vê que nem praça tinha no projeto Plano Piloto. Seria uma Uma área de convivência, um jardim ali da comunidade, né, onde as pessoas ficariam, sentariam, ficariam ali, mas você não tinha praça, aquela pracinha. Uma coisa que eu achava muito interessante, que eu achava muito legal em Belo Horizonte, que eu adorava aquilo, e também em Teresina tinha muito isso, que era a praça que os velhinhos iam todos para conversar, de política, de futebol, de falar da vida. A Praça 7 em Belo Horizonte, a Praça Rio Branco em Teresina. Meu avô, todo dia, 5 da tarde, ele se arrumava, botava um perfuminho e ia lá para a praça e ficava discutindo política lá no banquinho da praça com uma turma de velho. Entendeu? Era muito interessante. E eles se conheciam todos, todo mundo sabia quem era quem. Uhum. Mas num nível micro, eu vejo assim, nos prédios em Brasília, todo mundo fala, eu não conheço meus vizinhos. Como é que um prédio pode melhor estruturar? Isso é sociedade contemporânea, né? Isso é sociedade contemporânea, cada um isolado na sua tela, no seu monitor. Você não sabe quem é seu vizinho, você dá bom dia, ele não responde. Não quero saber da tua vida, você não saiba da minha. É sociedade contemporânea que é atomizada, sabe, nas menores unidades. Então você tem um condomínio, que já é um elemento isolado do tecido urbano, para você morar numa casa unifamiliar, que já é isolada do entorno do condomínio, para você ter a sua suíte, que já é isolada de dentro da sua própria casa. Entendeu? Então é um negócio assim que vai desde o pequeno espaço até o grande. Então não tem muito o que fazer. Só um adendo, que não necessariamente é interessante essa parte,
uma coisa que se tinha muito na cultura de cidades do interior, por exemplo, era a galera, no final do dia, pegava a cadeira e ficava sentada na frente de casa para ir conversar com os vizinhos. Eu achava isso o máximo, que isso... E é uma coisa que está se perdendo. Né? Em Brasília, eu ficar embaixo do pilotinho, né? Nossa, que a gente ficava embaixo Mas aí do também a bloco. gente está vendo assim, a influência da tecnologia, porque antigamente a gente não tinha isso. Não tinha Aqui isso. na quadra, eu cresci criando 314 e assim, tem uma Aham. parte de quadradão. A gente descia para pular elástico, pular corda, jogar Aham. pega, queimada. A criançada toda ficava ali embaixo, porque era diversão. Hoje em dia, é criança já recém-nascida com tablet na cara. Todo Exato. mundo ficando naquela coisa assim, individual. Aham. É uma diversão privada. Esse não me atrapalha que eu tô vendo meu TikTok. Exatamente. É desse jeito. Desse Infelizmente, você jeito. não vê mais crianças brincando. Você vê até certa idade, porque o pai que desce ainda para brincar um pouco. Mas antigamente você via as pessoas aprendendo a andar de bicicleta todo final de semana, pai e mãe lá embaixo. Mas o legal disso é que já está tendo a reação anti-tela, né? Já está tendo algumas festas, alguns lugares, alguns restaurantes, alguns momentos que pessoas assim, cara, não tem Wi-Fi aqui, não usa seu celular, conversa com o próximo, conversa com seu amigo, né? Para de conversar, interage. Tem muito isso também, está tendo essa reação, né, de coisa. E por isso que às vezes eu gosto de ir para o interior do Brasil. O interior do Brasil também está todo conectado. Minha mãe mora no interior do Piauí, numa cidadezinha, a 112 km de Teresina, uma cidade que tem internet melhor do que aqui. Entendeu? Funciona melhor. Menos gente. Entendeu? Tem internet muito melhor. Então, assim, é todo mundo ali, papapá, conversando, mas ainda tem aquela coisa de colocar a cadeirinha do lado da calçada, conversar, saber o vizinho, saber quem passa ali. Todo mundo sabe quem é quem. Isso aqui é muito doido, sabe? Todo mundo sabe quem mora naquela casa, fulano, filho de fulano, Beltrano. Meu avô sabia, era muito doido. Ele sabia todos os proprietários de terra da estrada da cidadezinha até Teresina. Sabia de todo mundo. A viagem que levava 1h30, com meu avô levava tipo 4. Qual é a cidade? Palmeirais, a 112 km de Teresina. O meu avô levava 4, porque ele tinha que parar em cada lugarzinho para falar com os compadres. Assim. Virava 4 horas. Era muito doido. É isso, gente. Tem alguma coisa do Estúdio Inquieto que vocês tiveram a ideia, tentaram e não deu certo? Algum lugar que vocês foram visitar para tentar fazer vídeo e... Né? Nenhum. É o inusitado, né? De ver o corriqueiro e, como você falou, ver a arte que tem ali. Né? Nenhum. E aceito sugestões. Aí você falou muito assim, visual, de acesso à arquitetura. O único lado que eu ainda não vi você comentando, que tudo que você mexeu foi bem sensorial, música. Você tem alguma coisa, como que você bota a música pro ambiente? Porque você tinha um bar, né? Tinha. E era você que... Fui DJ. Acho que o único aspecto que eu não vi você falar a respeito foi música. Cara, o meu bar, ele nasceu, quando eu fiz o meu bar, La Rúbia, era uma vez que eu estava com muito dinheiro no bolso, besteira, né? Quando você está com dinheiro no bolso, você vai gastar o quê? Vai fazer um empreendimento. Gasta seu dinheiro, entendeu? Eu estava ganhando muito bem, eu tinha uma boa verba, me sobrou muito dinheiro, falei, vamos fazer o quê? Vamos abrir um bar, vamos dar um fim nesse dinheiro, né? E aí, vamos abrir um bar. E eu tinha acabado de voltar de Buenos Aires, eu tinha gostado muito de conhecer um bar lá, chamado Kim e Novak, que era Kim, da atriz Kim Novak, mas era Kim e Novak. E era um bar que, assim, quando eu entrei, eu falei, cara... Que bar maneiro, um bar que eu queria que Brasília tivesse. Era um bar todo assim meio retrô, uma coisa meio louca, meio sem pé nem cabeça, e a trilha sonora era completamente esquizofrênica. E assim, e era tudo assim, a música que eu achava maneiro, uma pista de dança, e ficava um Palermo Vierro do lado de pontos de travestis, aí ficava uma interação assim entre ricos, expatriados, gringos ali de Buenos Aires com os travestis ali de Palermo. Era uma coisa muito... Falei, cara, eu quero fazer um bar assim. Vou fazer um bar assim, igual o Kim Novak. Não fiz igual, mas eu fui muito assim. Então a trilha sonora eu escolhia. Então eu tocava de pop argentino, a house music.
Eu gosto muito da Argentina, da história da Argentina, da música pop da Argentina. Pop russo, porque eu gostava muito da história da Rússia. Então era uma trilha sonora completamente maluca. E as pessoas iam, meus coquetéis eram autorais, a comida era fusion global, então as pessoas iam para lá por causa disso, né? E música, eu passei muito tempo sendo DJ, né? Então a música é muito importante. Hoje não mais, porque eu acho tudo muito chato hoje em dia, né? Bar, acabou por quê? Deus me livre, não quero ter bar nunca mais na minha vida. É uma reação muito comum aqui de quem já foi dono de bar, né, cara? Nunca mais. E falo para todos vocês, não tenham bar. Querem abrir bar, não abra. Quer arrumar dor de cabeça? Tem um bar. É. Quer arrumar mais dor de cabeça em casa? Quer esperar tudo isso? Abre um restaurante. Teve um chefe de São Paulo que você desistiu, fechou. Se você fosse abrir novamente, que não tivesse empregado. É, Mas vamos lá. Muita gente perguntou qual foi o projeto que você gostou mais que você fez. Então, Infino. Gosto muito do Infino. É um projeto que eu gostei muito de fazer. E assim, é um projeto que ficou, né, assim, porque ele entrou no mapa de design de Brasília. Ele é um projeto assim que eu consegui botar em prática coisas que eu aprendi em sociologia, sabe? Como assim? Como animar um espaço, reviver um local, cultura de rua, lojinhas pequenas, coisas que eu vejo no dia a dia, assim, onde eu moro, por exemplo. Onde eu moro no Lago Norte, no centro de atividades do Lago Norte. E perto do meu prédio tem um lugar que é cheio de vida, assim. Tem gente conversando o dia todo, às vezes tem gente fazendo churrasquinho na grama. E qual é a diferença disso para os outros? São pequenas lojinhas no nível do chão de uso variado. Lojinhas baratas que podem ter usos diversos, que as pessoas vão lá para se reunir. Então eu gostei muito do Infino, de fazer o Infino. Eu gostei muito de fazer o Bar Godofredo. Tá. Godofredo. Gostei muito de fazer o Clube Sorro, a Sauna Sorro, setor comercial sul. Gostei muito de fazer o restaurante Figueira da Vila, na Vila Planalto, que foi um desafio grande. E foi um restaurante que ficou muito legal. E o Templo Rosa Cruz do Cruzeiro foi uma coisa assim, completamente fora do que eu costumo fazer, que foi uma coisa muito legal de fazer, o Templo Rosa Cruz do Cruzeiro. Um centro de capoeira no interior do Piauí, que foi um projeto social que eu fiz. Eu adorei de fazer. Ginga de Negro, em Pomerais, no interior do Piauí. Ai, tantos. Mas acho que eu posso falar do Infino, assim, como um projeto assim que eu curti muito fazer. O Infino agora já tem uma vida própria. Uhum. Aquilo lá não muda muito, mas você vê que está constantemente, tem atividades, tem Uhum. coisa. Eu não sabia que era teu projeto. Era. É o Infino. Inclusive, meu aniversário ano passado foi no Infino. Legal. Chamei todos os amigos para ficarem todo mundo junto e misturado, de todas as idades Uhum. também. Que eu acho que é um ambiente que ali, vamos dizer que é zero. Uhum. Porque é todo mundo muito bem-vindo, né? Uhum. E ele tem o colorido do Infino é uma coisa que eu acho que traz essa leveza e atrai Foi. gente. Você vê vó com cachorro, com periquito, com gato, com criança correndo, com pai, com rock and roll no meio, aparece um hippie. E era um projeto assim, a minha inspiração foi uma coisa muito completamente descontextualizada de Brasília. Uhum. Quando eu pensei assim, quando eu fui chamado para fazer o Infino, tinha lá o programa, aquela coisa toda, eu olhei assim falei, cara, eu não vou fazer um lugar industrial, eu quero uma coisa meio com cara de mercado, galeria inglesa da arquitetura do aço no final do século XIX, porque, não sei, porque eu resolvi fazer assim, entendeu? Porque eu achava que tinha a ver com o tema, fiz e deu certo, né? Ficou... Que praça Dos avós. não sei, aí tem que perguntar pro dono. E assim, aí eu estou fazendo outros projetos hoje interessantes. Tem um que, se tudo der certo, acho que vai ser um projeto muito interessante. Eu espero daqui a um ano a gente estar falando dele, porque vai ser um projeto muito interessante, se tudo der certo. Que é um projeto de revitalização de um espaço muito importante aqui em Brasília. E outro projeto que eu gostei de fazer foi o La Rúbia, porque o cliente era eu. Uhum. E em 2005, a Casa Cura, em 2005, meu espaço, que era uma casa, um protótipo de casa, do qual fui premiado. Então, esse projeto também foi muito importante para mim.
E tem algum projeto que você acha que vai ser muito difícil você fazer? Alguma coisa que você vislumbra muito no futuro? Qual o sonho, assim? Além de demolir. Ai, gente. Eu falava o seguinte, olha, eu ia estar satisfeito enquanto arquiteto se eu te fizesse um hotel, uma boate, uma sauna. Já fiz um hotel, já fiz uma sauna, já fiz a boate. Entendeu? Já fiz o hotel, já fiz a boate, já fiz a sauna. Eu queria muito fazer grandes projetos, sabe, complexos. Queria fazer algum tipo de acupuntura urbana. Queria fazer projetos de interesse social. Queria fazer. Eu gostaria muito assim, mas aí é uma coisa muito assim que a economia ainda não permite. Eu gosto muito de estudar urbanismo chinês, contemporâneo chinês. Eu acho incrível aqueles enclaves urbanos que eles fazem, sabe? Aquela cidade 4. Que eles fazem, uma cidade do nada. Entendeu? Uma cidade do nada eles fazem, e uma cidade com uma estrutura arquitetônica impressionante, um paisagismo de ponta, onde eles aplicam assim coisas incríveis. Mas não, isso não vai rolar tão cedo aqui. É isso. Beleza. Então, para dar um fechamento, uma mensagem final. Eu só quero agradecer, gente. Foi muito legal. Achei a ideia ótima. Acho que eu vou imitar isso com meus amigos. Vou imitar, vou chamar meus amigos e falar, cara, olha que ideia legal você ter um encontro com pessoas que você não conhece para falar da sua vida, responder perguntas, falar sobre coisas aleatórias, e é isso. Muito obrigado. Curti pra caramba. Eu brinco que assim, a gente está numa era que todo mundo só briga online, ninguém ouve, você já assume posições e pronto. Então, parte do projeto foi isso também, né? De todo mundo sentar e ouvir alguém que é especialista ou teve uma vida muito interessante, diferente, né? E daí veio a ideia da roda de conversa, né? E aqui sempre teve todo mundo de várias idades, várias origens, né? E isso que eu acho legal, você vê as perguntas, tudo bem, o pessoal já está mais acostumado aqui, mas sempre às vezes vem uma pergunta inusitada, pode parecer tola ou não tão interessante, mas a resposta é. Então eu acho interessante a gente sentar, ficarmos 2 horas conversando com alguém e, obviamente, tem muito a ensinar para a gente. Né? Muito obrigado, agradeço, foi muito barato. Então, gente, para dar então um fechamento, queria agradecer muito ao Marcelo, entendeu? E eu achei até que a gente ia para um lado mais cômico, entendeu? Porque essa história dos motéis, dos botecos, né? Mas dá para ver que você é um cara com muito embasamento, até numa crítica que pode parecer engraçada do motel. Eu vejo seus argumentos são muito bem baseados. Até a coisa do greco-goiano, você respondeu excelente, viu? Se eu ficar muito rico, com certeza eu quero ser brega. Não precisa ser rico, não. Mas é isso. Olha, eu fiquei muito impressionado, viu? Obrigado. Foi muito rico. E acho que é isso. A vida, a gente tem que ter essa oportunidade de aprender. Agradeço muito. Eu acho que, infelizmente, a gente vai precisar fazer umas 2 rodas para Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? De repente, umas críticas mais específicas. Tá bom, agradeço muito. Foi barato, gente. Mas é isso, gente. Então, olha, se quiserem seguir o Marcelo Teixeira lá no Estúdio Inquieto, eu recomendo demais. É excelente, é bem variado, né? Às vezes eu mando, uma pessoa fala, o negócio do boteco, outro do motel, outro não sei o quê. Tinha até uns vídeos que eu não tinha visto, né? Então, acho bem interessante. Eu também um pouquinho inquieto, então eu posso simpatizar com essas variedades, né? Mas o seu embasamento é inacreditável e acho que você defendeu bem a arquitetura, a necessidade e essa variedade, também essa coisa sensorial, que a vida tem que ser um pouco mais rica, né? Maravilha, muito obrigado, viu? Gente, roda número 53. Obrigado. Obrigado. Gente, eu vou imitar essa ideia. É ótimo, né? Eu vou imitar isso, vou juntar os amigos e fazer isso. Uma coisa que eu ia te perguntar, quando você fez a parte das roupas de ginástica da UNB, foi mais ou menos